certo. Eu baixei aqui. Você tem um folder aí da conferência? Eu tenho no celular. A gente podia colocar de fundo aqui, né? Enquanto não recebi nada. Ao vivo deu certo, ó. Aqui já, ó. Tá no YouTube, entra no meu canal Faria do YouTube, já tá passando. Você tem que desbloquear. Então, tem que achar o link aqui agora. Isso eu acho aqui. Cartaz.
Você tinha de fazer as palavras. Diz que é bem vídeo de dar isso. Vou conversar com o Rob. Acho que essa parte de hoje vai ter que relatar no questão. Daí eu vou ver o que vai ter que falar, não vou Tem que pegar com ele as atas também, padrão. Ah, legal, legal. Qual que você vai seguir? Não, o meu tá. Vamos lá. Tá fazendo? Foi pra dentro do carro, não,
acho que relatório. Eu tive formato máximo que eu não saí sempre à noite, antes de sair. Então tem que relatar também esses eventos, né? Ah, importante. Depois a gente vai fazer uma organização dos pacientes para vocês implementarem isso. Você viu isso organizado. Não, saiu, não lembro, acho que sim. Isso. A gente vai pensar no final, só. Só que o relatório a gente vai eu escrevo todas as formatas, já no formato, já mando para o formato feito lá, né? Vou deixar. Ele vai fazer isso. Você me ajudar a anotar, né? Já você vai anotar e eu vou depois revisar, é isso? Basicamente é isso. Não, mas aí você só precisa para ele, porque você já está não, eu vou direcionar para captação de informação, porque você está acostumado. Conferências como o Pouso, você tem um outro lado, porque esse aqui é full digitação, você consegue digitar isso. Esse teclado aqui é bem pequeno. Se precisar, ele se faz. Mas é grande. Vamos lá, onde que estaria a ata dele? Tem uma mesa que você conta. Onde que é a ata? A parte que aqui são tópicos em relação a todo o eixo, né? Mas onde ficaria aqui para a ata? As sensacionais. Deixei já só um comecinho do vídeo. Aqui mesmo. Aí você relata tudo isso com uma apresentação assim, só para não esquecer. Mas a apresentação eu coloco aqui, ó, também. Pode, fica como ato no ambiente. Quando o cliente muda a terminologia, não, se você aqui abrir um documento novo, ele vai relatando, depois eu vou só jogando mais fácil, porque aí depois você não perde a organização que você fez. Fechou. Na verdade, aí eu formatei meio correndo, mas assim, mais ou menos essa ideia. Tá. Vou dar uma zerada ali, passar carro, como é que é? Esse é o Word dele, aí se você já pode virar um pouco de digital dele. Passa um negócio que eu no banheiro.
Deu certo, hein? Legal, né? Agora fiz tudo. Relatório, conferência. Aí só dando salvar nele aqui. Deixa eu ampliar mais aqui. Eu acho que melhor assim. Depois, se fica assim, a bateria dele acho que vai durar bastante. Ele é, quando ele usa pouco, ele vai umas 5 horas de bateria. Aqui, se tiver de olho, só para o pessoal não bater aqui, já tá enquadrado certinho. Som.
Por favor. Seu nome, você anota assim, você não avalia aqui assim, tá?
Dá uma lida disso? Eu já li. Entendeu? Porque faz que eu me inscrevi, eu vou esquecer de falar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha que é importante? Lá na porta vai estar mais frio. Amanhã eu fiquei mais. Então, carinha dele? Esqueci de uma coisa. Colocar ali a foto. Não, tem que fazer isso mesmo. Eles agora de escola. Mas é legal. Você gostou? Foi lindo. Nossa, parece que os três devem ser possível. Parece que me chama mesmo, né? Não, não tem problema. Chama o Igor. O Igor. Ele vai ter uma autoridade de circular. Foi. Nossa, vai sair fácil. Gente, bom dia. Para ficar mais aconchegante, a gente poder falar mais diretamente, eu queria convidar para você sentar aqui à frente. Não é prova, não precisa sair correndo. A gente já se dispõe a estar aqui nesse dia. Então, que venham todos para frente, vamos ocupar os primeiros lugares mesmo. O auditório é grande, vamos? A equipe lá da Leliane, por favor. Você não é frente, é que vai bem, então. Cristina. Pode chamar, né, gente? Vamos lá. Se falar pra você ver certo, já está lá? Não, a foto isso é ótimo. Porque quando você fez isso, a foto é ótima. Porque fica muito espalhado.
conexão. Não, eu instalei tudo aqui, cara. Recebe? Eu tô passando muito grande, assim, Aí eu vou embora. O que deu? Você deu certo do crédito? Tá tudo certinho, cara. Eu só todo que está no... de trabalho, Virado. eu deixo na área de trabalho. É fileira. Daqui é, não, mas a segunda conferência nacional. Ah, tá. O nacional tá certo, né? Tá no jeito. Falou não. Eu acho que eles estão aqui, tá? Bom dia. Obrigada, viu? Prazer. Prazer, tudo meu. Obrigada por você. Agradeço. Eu não, é o mensageiro. Leandro também. Ontem, nós estamos viajando. Vou clicar em você, que é esse horário. Aí o senhor ligou lá para avisar. Vamos falar com a Faria. Sim, vai ter maior verso. Já só move dois, né? Ah, não. Deixou aqui quieto. Ah, não, eu esqueci na mesa. Então, foi maior. Faria. Ai, graças a Deus. Vai vir o calor. Em nome da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura da primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher, com o tema Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade com Equidade. A conferência terá como objetivo propor diretrizes para políticas municipal, estadual e nacional de atenção integral à saúde das mulheres. Saudamos neste momento aqui presente as autoridades convidadas para compor a mesa. Prefeito Municipal de Pouso Alegre, Dr. Rafael Simões. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. José Augusto de Andrade Calado. Secretária Municipal de Saúde, senhora Silvia Regina Pereira da Silva. Presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Socaí, Luiz Roberto Martins Rocha.
e o diretor executivo da Fundação de Ensino Superior do Vale do Caraíba, Igor Souza Nogueira Silva. Saudamos ainda as demais autoridades. O vereador Adelson Reis Martins, Adelson Reis Matias, o vice-prefeito, Dr. Paulo Valdir, vice-presidente do Conselho, Daniela Paula de Rezende, chefe de gabinete, José Dimas da Silva Conselho, e a secretária municipal de Guarda da Mata, Roseli Esther Vilar Rosa Mafon. Saudamos ainda as demais autoridades de forma especial, aos diretores, gerentes, supervisores, acadêmicos, professores, servidores, imprensa e comunicação do presidente. A Conferência Municipal de Saúde da Mulher pode ser a oportunidade para a construção de políticas que expressam as necessidades das mulheres, além de reafirmar os princípios do SUS e da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Portanto, o debate sobre políticas públicas, e em especial a de saúde, deve ser considerado questão de gênero, a intersetorialidade e a equidade no SUS como conquistas e direitos das mulheres, que se enriquecerá com as contribuições dos âmbitos municipal, estadual e nacional. Para dar agora sequência, vamos ouvir o hino nacional. Convido a todas as cartas.
Brasil não é presença civil, a Bahia é desesperado, e de governo desarmado, Brasil e a não passado, mas é que a justiça morre, graça e vida não morte a luta, e é que grande a hora que não tira a moral. As vidas filhas e não pátria amada, os dias desses solos fortes, pátria amada Brasil. Para dar as boas-vindas, convidamos nesse momento o excelentíssimo senhor prefeito Rafael Matheus Simões para dar a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui dar boas-vindas a vocês. No sábado pela manhã, tem tanta gente aqui nesse auditório para tratar de um assunto tão importante, nos deixa muito felizes. Vocês podem ter certeza da importância dessa primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher, quanto ela é grandiosa, principalmente para tratar de um tema tão relevante, são os desafios para a integralidade e a equidade. Eu gosto muito dessa palavra equidade, Nós precisamos tratar todos iguais, Principalmente no caso das mulheres, nós precisamos ter aí cuidado ainda maior, já que elas praticam a dupla jornada. Nós sabemos que trabalham o dia inteiro, depois chegam em casa para ter seus afazeres domésticos. E nós precisamos aqui, nesse sábado, tratar de vários assuntos relacionados às mulheres. Nós precisamos sair daqui com propostas efetivas. Eu falo que nós temos que deixar o discurso e passar para a efetividade. Trabalharmos com resultados, medidas que podem ser execuíveis. Nós temos que parar com demagogia. Eu tenho dito para todo lugar que eu vou. Tem duas palavras que eu gostaria que riscassem do dicionário: demagogia e hipocrisia. Nosso país não aguenta mais demagogia e hipocrisia. Na área da saúde, nós vivemos da pobreza. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e de repente você liga a televisão e descobre: um levou 150 milhões de dólares, o outro levou 30 milhões, como se nós estivéssemos falando de centavos ou de reais. E a nossa saúde morre dia a dia. Mas os discursos são os melhores possíveis. Todo mundo tem solução, todo mundo resolve tudo na teoria. Eu gostaria de pedir que nós trabalhássemos com propostas que efetivamente pudessem ser realizadas, não só no município de Pouso Alegre, mas aos municípios em torno, porque Pouso Alegre é uma cidade pobre, e ela tem uma responsabilidade para os demais municípios que são circunvizinhos. E vocês todos que estão ligados à saúde, nós temos que pensar uma palavra muito importante, que aqui no hospital, o tempo que nós tivemos aqui na fundação, nós trabalhamos aí dia após dia. Atendimento humanizado. Humanização no atendimento. Vocês que optaram por ser trabalhadores da saúde, têm que perceber que o atendimento humanizado, ele é 50% da solução dos problemas. Quando nós damos carinho àquele paciente que está ali, doente, desesperado, 50% do problema nós já resolvemos. Outros 50% fica por conta dos médicos, fica por conta dos enfermeiros, dos atendentes. Então nós temos que trabalhar isso. Nós que estamos aí na prefeitura desde 1º de janeiro, eu não estou satisfeito com o meu governo na área de saúde. Acho que nós poderíamos ter sido mais efetivos, mas a burocracia tem nos travado. Mas nós estamos, ao mesmo tempo, travando uma batalha com essa burocracia para superá-la, para demonstrar para o funcionário que nós temos que procurar caminhos que dê maior celeridade na prestação de serviço à população. Não é possível que falte remédio
das prateleiras, porque nós não temos competência para comprar remédio, porque a burocracia é grande. E não é um problema de Pouso Alegre, de todas as cidades. Nós temos que dizer para o cara que está no ar-condicionado lá em cima, qual que é a realidade que tem aqui embaixo. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Que os burocratas que estão lá, eles estão no ar-condicionado, cheio de secretárias, criando dificuldade para vender facilidade. Essa é a grande verdade. A nossa legislação, ela cria dificuldade para facilitar a venda de facilidade. E nós temos que dizer não a isso. E aonde que nós vamos precisar dizer não a isso? É aqui nas conferências. É aqui nas conferências, tratando aqui da realidade para levar para Brasília o que de fato acontece no dia a dia. Porque as coisas acontecem no município. Não acontece em outro lugar. Não acontece no Estado, não acontece lá em Brasília. A população está nos municípios. E é por isso que nós temos que levantar as nossas necessidades efetivas, propor ações que também sejam efetivas, execuíveis e trabalhar isso. Então eu tenho certeza que aqui será um sucesso essa primeira conferência. Quero aqui parabenizar o Sr. Ampar pelo trabalho de apoio às mulheres de Pouso Alegre, que isso possa se estender a todos os demais municípios de Minas Gerais e do Brasil. Nós sabemos hoje que a mulher sofre tanta violência e ela tem uma dificuldade muito grande de denunciar, né? Então nós precisamos aí achar mecanismos para que a gente possa, de fato, proteger essas que geram as nossas gerações, essas que educam as nossas crianças, que são responsáveis por, de fato, trazer amor ao mundo. Quero parabenizar a Silvia, a OAB, todo o conselho nosso, os nossos servidores, os colaboradores, dizer que nós vivemos um momento diferente em Pouso Alegre, na área da saúde. Por quê? Porque hoje nós estamos pondo em prática algo que eu sempre sonhei, que agora se torna realidade. Trabalhar integrado com a Universidade do Vale do Sapucaí. Poder utilizar de toda essa estrutura que a Universidade do Vale do Sapucaí tem para poder levar conhecimento aos nossos alunos e, ao mesmo tempo, dar um atendimento digno à população. Porque a prefeitura sozinha, com a sua estrutura, ela não tem capacidade de fazer isso. Ela vai ser sempre capenga. Vai ser sempre capenga. Nós precisamos nos unir. É momento de união. Aliás, a eleição acabou no dia 1º, no dia que foi a eleição, Paulo? Dia 2 de outubro, né? 2 de outubro acabou. Fica essa briga de partido para lá para cá, é tudo ladrão. De lá e de cá. Ah, mas não é, não, tudo ladrão. Nós temos que parar com essa história de partido. Aqui não tem partido, aqui tem um povo precisando ser acudido. É isso que nós precisamos. Nós temos que defender a honradez, a honestidade, o trabalho. É isso que nós temos que defender. Não é defender vagabundo que fica lá em cima ganhando dinheiro nas nossas costas, não. E numa área extremamente importante, que é a saúde. A vida é como uma lâmpada, não tem conserto. Já viram consertar a lâmpada? Não conserta a lâmpada. Apagou, acabou. A vida é isso. E nós temos que ter esse carinho com as pessoas. Temos que saber, vamos passar dessa para outra, mas nós temos que trabalhar para que, se isso aconteça, que ela vá com toda a dignidade e que seja bem cuidada. E eu cobro isso da Silvia todo dia. Como também ligo aqui, cobro do Igor, cobro do Luiz Roberto, cobro de todo mundo. Que o nosso hospital regional continue sendo exemplo para o Brasil. Não é para o sul de Minas, nem para Minas, para o Brasil. Porque hoje, se entramos no hospital regional, nós podemos ter certeza que ele é referência hoje no Brasil. Mesmo com todas as dificuldades que nós temos para atender. Porque falta leito. Aqui não falta atendimento, falta leito. Mas atendimento não. Como é que nós conseguimos isso? Unindo todo mundo. Desde as pessoas importantes que limpam o chão, até o médico mais conceituado. Todos eles abraçaram a ideia
de nós termos um hospital digno de atender as pessoas. E é isso que nós temos que estender para os nossos municípios, né? É isso que nós temos que estender para o nosso Estado, para a nossa União como um todo. Então eu peço a vocês, vamos trabalhar juntos, vamos caminhar no sentido de nos unirmos, vamos trabalhar pelo coletivo. Eu não aguento as pessoas chegarem para mim a todo momento, eles vão falar assim, eu quero algo para mim. A prefeitura não está aí para dar algo para alguém, está aí para fazer para todos. Quando eu faço para um só, eu faço em detrimento do resto. E aí fala, o prefeito não é político, ele fala não. Vou continuar falando não todas as vezes que for preciso dizer não. Porque quem diz sim, sim, sim não faz nada. Então nós vamos dizer não quando for preciso dizer não, mas vamos dizer sim sempre ao trabalho coletivo. Podem ter certeza disso. Né? Nós vamos sempre trabalhar pelo coletivo. Eu peço o apoio de todos. Muito obrigado, boa conferência. Para falar em nome do Conselho Municipal de Saúde, convidamos o presidente do Conselho, o senhor José Augusto de Alegre, para falar. Alô, oi. Bom dia a todos. Enquanto presidente do conselho, nesse momento, eu só venho agradecer a presença de vocês, mas eu acho que nesse momento, Vai trazer filhos. vou tentar aumentar um pouco o tom da minha voz, conseguir estar no favor que está ali. Nesse momento, enquanto construção de conselho, construção de políticas públicas, eu acho que da minha parte eu não posso acrescentar muito. Então, para a fala do conselho, eu preciso que venha uma conselheira, eu vou chamar a dona Sandra. Dona Sandra, por gentileza. Eu vou pedir que a dona Sandra faça a colocação do conselho, uma pessoa com experiência, uma mulher, que está junto com a gente no conselho desse primeiro mandato dela, no segundo mandato. Eu acho que ela tem muito mais a acrescentar do que minhas palavras aqui, né, dona Sandra? Bom dia a todos, especialmente a todas, aos anéis da mesa, bom dia. Hoje é mais fácil, né? Mas eu penso que eu era da mesinha, não era fácil. Muito difícil para mim. Eu fui criada para ser mulher. Eu, muito jovem ainda, com 12 anos, fui para o colégio de feira. Aprender a bordar, aprender a cozinhar, aprender a obedecer. Obedecer os pais, mas na verdade obedecer o pai. E depois aprender a obedecer o marido. 20 anos eu obedeci o marido. Fazer o quê? Não tinha outra coisa para fazer, não que eu achasse que estava certo, mas não tinha outra coisa para fazer. Era cultura. Eu casei até que a morte nos separe. Mas, aqui dentro de mim tem um espírito muito livre, aguentou 20 anos, não aguentou mais. E caiu fora. Ainda assim, ainda busquei muito para me colocar na sociedade, para olhar no espelho e enxergar uma mulher. Não uma mulher servidora,
mas uma mulher ativa, uma mulher que fizesse a diferença para o mundo, não é só para as mulheres, para o mundo. E depois de velha eu pedi tudo, eu pedi teatro, eu pedi cantar, pedi cantar moda de viola, aprendi os direitos da mulher, depois de sofrer muito. Mas muito mesmo, vocês nem imaginam, eu nem vou falar aqui. Toda espécie de sofrimento, de agressão eu sofri. Bom, passou. Agora vamos lá. Mulheres que estão aqui, vocês já pensaram na evolução de cada um de vocês? Aqui não tem muita mulher velha como eu, mas já tem algumas madurinhas. É difícil ser mulher ainda, mas foi muito mais. Então nós temos que agradecer primeiro a Deus, agradecer primeiro a sociedade e também agradecer os homens que estão nos permitindo ser mulher. Os homens hoje nos respeitam, ainda com algumas restrições, mas graças a Deus cada dia é menor. Os homens hoje reconhecem na mulher a companheira. Ele não reconhece aquela pessoa que veio para servir e servir aos filhos e servir a casa. Bom, vamos falar um pouquinho agora da saúde da mulher. Quando eu me engravidei, eu não sabia que precisava fazer pré-natal. Ninguém me falou, eu não fiz. Tive um parto difícil, quase morri, meu filho quase morreu. E olha, eu saí da minha cidade para o sul e fui ter meu filho em Varginha. Eu tinha um pouquinho de dinheiro naquela época. E as mulheres que não tinham? Maria morria. Morriam os filhos, morriam as mulheres. Né? E assim foi indo. A libertação da mulher veio com a pílula também, na minha época de jovenzinho, que isso aconteceu. E a saúde da mulher continuou ainda por muitos e muitos anos na dependência de Deus. Deus faz, não vou negar. Mas, e hoje? Ah, sim, hoje nós temos. Nós estamos aqui numa conferência de saúde de mulher. Será que temos mesmo? Eu não estou dizendo que os homens têm e as mulheres não têm, mas as mulheres precisam ter mais. Elas reproduzem, elas têm filhos, elas precisam de saúde, elas precisam de cuidados, elas precisam de atenção. E não tem. Mas não tem mesmo. Algumas são privilegiadas, mas a maioria não é. Então, mulheres de hoje, as mulheres de ontem e as mulheres de amanhã. A saúde da mulher é importante, porque a saúde da mulher é a saúde do mundo. Uma mulher sadia, ela gera filhos sadios. E uma mulher respeitada, ela também vai aprender e vai ensinar a respeitar. E é isso, minhas companheiras. E é isso, mulheres de hoje e as mulheres antigas. Como eu, com 73 anos, estou aqui nesse privilégio de falar da saúde da mulher. Então, é isso, mulheres brasileiras, que nós temos que reivindicar cada vez mais. Senhor prefeito, senhor diretor, que ainda é diretor da medicina, ainda que não esteja no executivo, ainda é. Muito obrigado pelo que o senhor tem feito pelas mulheres. E peço muito mais. Por favor. Obrigada, minha gente. Para encerrar a nossa fala enquanto conselho, eu preciso agradecer. Agradeço, por quebrando um pouco o protocolo de agradecer no começo, mas agradeço, prefeito, obrigado pela oportunidade, Silvia, se empenhou muito em realizar esse evento, juntamente com a equipe. Agradeço a equipe da Secretaria de Saúde, que se envolveu, disponibilizou o seu tempo, esteve construindo com a gente. Obrigado pela cessão do espaço, à diretoria da Universidade do Saúde. Agradeço as nossas palestrantes que cederam o seu tempo, o seu conhecimento, multiplicadoras com relação à saúde da mulher. Agradeço a Suzana Pereira da Silva, agradeço a Suzana Coutinho, agradeço a Elizabeth Maria Espíndola, a Camila Claudiana Quino Pereira e a Sabrina Ramos de Souza. E um agradecimento especial a algumas pessoas.
Vou agradecer a Helena, a Silvia, a Maria Dessi, a Sandra, a Shirley, a Fina, a Cláudia, a Rita, a Alessandra, a Bárbara, a Maria Vanira, que são conselheiras de saúde, e se há essa possibilidade desse momento de discussão é porque elas estão pela saúde pública. Elas estão dentro do conselho, tentando desenvolver uma política pública inclusiva para a mulher efetiva. E também agradeço a dona Maria Isabel, que para a gente é uma conselheira de coração. Não é uma conselheira efetiva, mas uma conselheira de coração. Então, esse evento é para vocês, feito para vocês, e a gente espera que seja produtivo. Agradeço também o apoio do Sr. Pato, como já foi citado, totalmente nos atenderam. Agradeço a Mulher, através da Maria Lúcia, muito obrigado. Sem o apoio da Maria, a gente não teria conseguido manter vários no canal, que era extenso, nós não a conhecemos muito bem. E agradeço a presença de todos vocês. Tá? Que o dia seja muito proveitoso. Obrigado. Agora, para conferir as mensagens, dará o uso da palavra a secretária municipal de saúde de Pouso Alegre e presidente regional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, Conselho MG, a senhora Silvia Regina Pereira da Silva. Bom dia, gente. É uma honra estar aqui e receber todos vocês nessa manhã. A gente fica nessa ansiedade, né? Desde o momento que a gente começa a construir a conferência, a nossa ansiedade é essa, que as pessoas estejam aqui. Nós não fazemos a conferência para nós fazemos para todos, né? E eu gostaria de começar também agradecendo, viu, Faria? Agradecendo e cumprimentando essa mesa que me faz sentir em casa, né, nesse espaço, através do nosso prefeito. Agradecer, Rafael, toda a sua cobrança, porque a sua cobrança nos faz ser melhor. Nós faremos a saúde de Pouso Alegre acontecer graças à sua cobrança. Cobrança que não vem isolada, vem com imenso apoio. Uma cobrança que não vem de forma só no sentido de cobrar, mas no sentido de apontar caminhos. E em nome de todos da saúde, nós dizemos muito obrigado. E conta conosco. Nós faremos uma saúde diferente. Em nome da Ana Simões, que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga, eu queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Obrigada pela presença de todos vocês. Nós sabemos que é vida, eu sei que é vida de mãe no dia de sábado, é dia de fazer tudo. E nós deixamos tudo para fazer saúde. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer a todas as conselheiras e os conselheiros aqui presentes. A gente tem a imagem, às vezes, distorcida do que é ser um conselho de saúde. Mas um conselho municipal de saúde é gente que se dispõe voluntariamente a pensar a saúde. E a gente tem construído um trabalho em conjunto com esse conselho de uma maneira diferenciada. Um trabalho rico, um trabalho onde indicadores, dados são realmente discutidos. Claro, muito obrigada por tudo. As palestrantes já foram agradecidas, a todos aqui presentes, a equipe da Secretaria de Saúde, eu queria agradecer em nome do Leandro. Leandro, sem você não ia acontecer. Muito obrigada, viu? E para essa abertura, eu gostaria de começar dizendo o quanto é honroso estar à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Talvez aqui a gente possa dizer aquela secretaria de maior urgência, de maior importância no município. E para mim, eu ocupei honrosamente uma cadeira pela primeira vez por uma mulher aqui na Fundação, com muita honra, e receber esse convite para a Secretaria de Saúde, sem a possibilidade de dizer não, não tinha chance de dizer não, mas tem sido um grande desafio. O desafio de lutar com as dificuldades e com as burocracias, que não era da minha rotina, não era da nossa rotina, mas a gente tem superado. Nós temos tirado aí, a cada dia, uma pedra do caminho.
Nós vamos construir um castelo. Nós vamos, com essas pedras, construir um grande castelo. Essa primeira conferência de saúde da mulher é um espaço de debates, é um espaço de ideias, de valores, de práticas para o desenvolvimento e crescimento da força da mulher. Portanto, o debate sobre as políticas públicas, e em especial as de saúde, contribuirão para o avanço do controle social do SUS, para a garantia da atenção integral à saúde das mulheres, sem qualquer forma de preconceito ou discriminação. O dia de hoje servirá como um dia de conhecimento para aprovar propostas no âmbito municipal, estadual e nacional, que servirão como diretrizes e garantia de recursos das metas traçadas no nosso plano plurianual de 2018 a 2021. Nós somos protagonistas de nossas vidas, nos distintos cenários, territórios, comunidades e mundos que somos expostos e agregam valor na construção de um Brasil mais solidário. Nós não podemos perder a esperança. Vivemos momentos difíceis, sim, mas a esperança tem que se manter viva. Nós temos que acreditar que tudo isso é possível. E mais ainda, com equidade, mais cidadania e mais democracia. E é assim que eu declaro aberta a primeira Conferência de Saúde Municipal das Mulheres. Não, eu não vou ser aplicada, não. É só para ser não está tratando. Assim, com a mensagem da secretária municipal de saúde de Pouso Alegre, senhora Regina Pereira da Silva, encerramos neste momento a solenidade de abertura da primeira Conferência de Saúde da Mulher. E neste momento, convidamos as autoridades da mesa a ocupar esse lugar, esse lugar já ocupado aqui em cima da DC, e passamos à condução dos trabalhos, à comissão organizadora dessa conferência. Bom, começando nossos trabalhos, então, enquanto Conferência Municipal de Saúde da Mulher, passarei alguns avisos importantes lá de início, farei uma rápida leitura da programação e já passamos à nossa programação. O credenciamento já realizado se encerra às 10 horas da manhã. Teremos 4 eixos, 4 grupos de discussão sobre os eixos temáticos, sendo o eixo 1, o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. Nossa moderadora e palestrante será Suzana Coutinho, formada em comunicação social, com habilitação de jornalismo, especialista em comunicação teórica e prática, mestre em educação sociocomunitária, professor da Universidade do Vale do Sapucaí, integrante da Comissão da Vida Plena para Todos da Arquidiocese de Pouso Alegre e também do Centro Integrado de Apoio à Mulher de Pouso Alegre e região do Ceará. Foi conselheiro de Segurança Alimentar Estadual e Nacional, educador da rede de educação cidadã e articulista do site da editora Pouso e da revista Econômica. No eixo de vulnerabilidade e equidade da vida e na saúde das mulheres, temos a Elizabeth Maria Escudo, graduada em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em História pela PUC de São Paulo, doutora em História Social e Cultura pela UFMG, atualmente é professora do curso de História, professora permanente do mestrado em Bioética e professora colaboradora do mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí e coordenadora institucional do PIB da Univas e do LADRIS, Laboratório de Educação Histórica. Juntamente com a Camila Claudiano Pereira, graduada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Maranhense, com especialização em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais pela UNIFEI, mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, integrante do grupo de pesquisa Práticas Discursivas e Produção de Sentido do Cotidiano, PUC de São Paulo,
e do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Bioética, da Unibase. Atualmente é professora permanente do mestrado em Bioética e professora do curso de Psicologia, ambos na Unibase. No eixo 4, Políticas Públicas para as Mulheres e a Participação Social, temos a Sabrina Ramos de Souza, psicóloga clínica formada pela PUC Minas, Poços de Caldas, atua como voluntária da ONG CIEMAC, Centro de Apoio Integrado, Centro Integrado de Apoio ao Movimento de Pouso Regional, discutindo questões de gênero em escolas com forma de prevenção. Também gostaria de avisar vocês, nós temos um formulário de moções, para quem não conhece a dinâmica de uma conferência, a conferência ela pode emitir moções. A partir das 10 horas, esses formulários poderão ser retirados, os delegados que quiserem, poderão ser retirados na mesma mesa que foi feito o credenciamento. E começando os trabalhos nossos de palestra, nós teremos a nossa primeira palestra, que também é a nossa palestrante do eixo 2, que seria um novo trabalho das consequências da vida na saúde da mulher, mas nesse momento ela vai palestrar sobre a temática central da conferência, que é Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade e Equidade, que é a Suzane Pereira da Silva, mulher negra, aluna do 5º ano do curso de Medicina da Faculdade de Santa Marcelina de São Paulo. Aos 12 anos foi vereadora de Viçosa, Minas Gerais, atuou em projetos de extensão de movimentos feministas, movimentos estudantis e universitários, chegando a ser coordenadora geral de diretório central dos estudantes da Universidade Federal de Viçosa. Após ingressar em medicina, trabalhou com a edição dos relatórios do programa Mais Médicos. Atualmente pesquisa em saúde da população negra com enfoque no tema Mulheres Negras em Situação de Violência. Participa da rede de médicas e médicos populares e do coletivo Negras, que reúne negros e negros estudantes de medicina. Por favor, Suzane. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu queria primeiramente agradecer, né, à Prefeitura, ao Conselho Municipal de Saúde e especialmente aqui às figuras do Alegre e do Fulvio, e agradecer também a toda a hospitalidade que me foi oferecida pelo Dr. Felipe, que é uma relíquia aqui da cidade. E, acima de tudo, agradecer a presença de todos vocês aqui presentes, porque esse debate e todo o contexto por trás das conferências só é possível com participação popular. A gente está no contexto... A gente está no contexto da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, onde lidamos com alguns desafios. Né? O primeiro deles é o que é ser mulher. Né? Para a gente compreender o que é ser mulher, eu queria só... Eu acho importante, quando eu ouvi a dona Sandra falando, né, que eu acho que foi um marco aqui do que ela deu a linha do que vai ser o debate aqui hoje. Né? E quando ela coloca um pouco da sua história de vida, eu acho que isso é fundamental para todo mundo que faz uma exposição, para a gente saber o contexto do que pensa aquele ou aquela que vai embasar o debate. E a minha história, né? Eu nasci em Osasco, mas eu cresci em Viçosa, vivi 15 anos aqui, sou mineira de coração, fui para São Paulo há 5 anos, estou lá concluindo agora o 5º ano do curso de medicina, vou entrar para o 6º agora, e nasci mulher, e nasci vivendo e sentindo na pele desde sempre o que é isso, né? Tive uma infância muito difícil, uma adolescência muito complicada, comecei a trabalhar bem cedo, aos 13 anos eu era babá. A minha família é muito pobre, minha mãe trabalhou boa parte da vida como... ela limpava uma escola particular, né? Auxiliar de limpeza, fazia a faxina da escola. E a perspectiva que eu tinha de vida
E a perspectiva que a sociedade me dava de vida como mulher, nessa época, era essa. Eu podia ser uma babá, eu podia ser uma empregada doméstica, no máximo uma balconista. Eu não estou desmerecendo todas essas profissões, eu acho que dentro da sociedade elas têm deveriam ter muito mais valor, na verdade. Eu só estou dizendo que não tem que colocar que ser mulher é trabalhar especificamente com essas profissões. Ser mulher não significa trabalhar especificamente com questões do cuidado, né? A gente pode ser engenheira, a gente pode ser presidente da República, a gente pode ocupar cargos de poder, e a gente precisa estar consciente disso. Eu estou aqui hoje, é um único dia, estou muito feliz, inclusive, de estar aqui. Agora, a luta, quem vai travar aqui no município são as senhoras presentes aqui. E só para tentar conhecer um pouquinho quem são vocês, eu queria só pedir para levantar a mão, assim, por gentileza. Quem é que mora na zona rural? Quem é que mora na zona urbana? Quem é que é estudante? Quem é que é gestora? Quem é que usa o sistema de saúde? Então, temos um público bastante diverso aqui e vamos ver agora um pouco do que eu posso provocar, porque o que eu quero aqui hoje é provocar vocês. Só vim, se não fosse para isso, eu não estaria de casa. Primeiramente, para Temer. E a gente, no contexto da conferência, que é a primeira conferência municipal de saúde aqui de Pouso Alegre, mas faz parte do calendário da segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, ela jogará um papel importante e destacado para ampliar a mobilização e o engajamento das mulheres, dos movimentos sociais de mulheres e parceiras, com a agenda de resistência e de lutas contra qualquer retrocesso na cultura e na política pela igualdade de gênero. Ela será importante também na luta contra o congelamento de recursos públicos por 20 anos e contra a mercantilização, privatização do SUS, que ferem a Constituição da República Federativa do Brasil e a democracia, criando um cenário de rupturas institucional da agenda e construção solidária do acesso das mulheres à saúde integral e equânime como um direito de cidadania. Esse, para mim, é o trecho mais importante do documento norteador dessa segunda Conferência Nacional de Saúde da Mulher. Pode passar nessa slide, por favor? Porque, se puder apagar um pouco aqui na frente, mas eu acho que vai ser melhor para ver do que isso. Então, a gente vive num contexto, hoje, de frutos. A dona Sandra estava colocando um pouco do que foi a história dela, e eu sou filha dessa história. Tenho 30 anos hoje, eu nasci em 1986, quando aconteceu a criação do contexto aí, né, com a reforma do sistema de saúde, onde foi possível, na oitava Conferência Nacional de Saúde, criar as bases do SUS. Eu sou filha dessa história. Enquanto a dona Sandra estava lutando nessa época para garantir que fosse criado um sistema público de saúde, eu estava nascendo. E nascendo num contexto que não era um mar de rosas, né? Era um contexto ainda repleto de um machismo, de um patriarcado que interferiu diretamente na minha vida, como interfere na vida de todas vocês. A Assembleia Nacional Constituinte que possibilitou a Constituição brasileira e aí as bases de todo essas reformulações que atingiram em cheio a saúde. Tudo isso só foi possível a partir da luta organizada
do Povo, que em 1984 conseguiu pautar de uma forma expressiva as diretas já, depois de um contexto de ditadura militar que perdurou durante décadas no Brasil. E qual é a realidade das mulheres no Brasil hoje? As mulheres no Brasil representam 51% da população, cerca de 103,5 milhões. Esses dados são de 2011, logo em breve teremos o próximo censo e a perspectiva é ainda maior. Onde estão essas mulheres? Né? 37,3% são responsáveis pelo sustento das famílias. Vivem mais do que os homens, porém adoecem com mais frequência. Até pela questão que a dona Sandra colocou, que as mulheres, eu não conheço nenhum homem, pelo menos até hoje, que tem a condição biológica de parir. Então, quando a gente engravida, a gente fica suscetível a vários processos de adoecimento. E, nesse contexto, como estamos hoje? Está tudo bem? Está tudo cor-de-rosa, né? As mil maravilhas das mulheres no Brasil? Alguma vez já foi? Você esteve tudo bem? Pode voltar. A luta contra os retrocessos, a gente se apresenta agora num cenário de ruptura institucional e de ameaça ao Estado democrático, aos direitos sociais, trabalhistas e de proteção social. E é nesse contexto que a gente se reúne aqui agora. Do mesmo jeito que lá na Conferência Nacional de Saúde de 1986, a sociedade se reuniu para traçar o que seria construído daqui para frente. A gente só tem o SUS, a gente só tem as várias conquistas que vieram porque houve essa organização agora, um contexto de ruptura democrática, né, o acontecimento de um golpe de Estado. A gente passa pela perspectiva de como fica a democracia, como ficam os direitos sociais, como ficam os direitos trabalhistas, como fica a proteção social, como fica a saúde da mulher. Trouxe uma série de informações a respeito disso. Né? Vamos falar sobre o aborto e como ele está sendo tratado a nível dos políticos hoje, né? Como está sendo a relação das mulheres grávidas, e a gente vai poder trabalhar em ambientes insalubres, exposta à radiação, exposta a riscos que possam afetar a nós e ao feto, e está tudo bem que seja assim. Como que fica a mulher, principalmente a mulher pobre, né? A mulher que não tem muitas condições dentro da nossa sociedade, quando a gente está falando da aposentadoria, dos direitos à previdência. Como fica a questão voltada para a saúde da mulher, quando a gente trata da questão de violências, né? É só esse viés policial que a gente precisa. A gente vê falas absurdas, assim, vindas de políticos, né, dizendo que a nossa função é criar filha, limpar a casa, é fazer supermercado. Desculpa, mas eu quero ser médica, sabe? Espero que muitas aqui também queiram. E queiram ser presidente, queiram ocupar espaços, que é para isso que a gente está aqui. Quando há o corte de cargos, pode pensar, quando reduz as verbas para políticas públicas para as mulheres, quando propõe que seja crime hediondo e inafiançável denunciar o aborto, né? É muito fácil dizer que é falso. Quando você vai dentro da medicina legal e tal, você vai fazer uma análise de comprovações de crimes de violência sexual, a maioria dos casos não existe uma prova concreta. A maior prova é a palavra da mulher. E transformar em crime hediondo algo assim é inadmissível. Quando congela a verba da saúde, por educação por 20 anos, quando terceiriza as atividades, isso tudo é retrocesso. A gente está retrocedendo nas conquistas que foram, depois de muita luta, sabe, efetuadas para a população. Então, é isso que tem em jogo agora. A responsabilidade que a gente tem diante desse contexto de conferência é
é essa: é ocupar um espaço institucional para problematizar, para criticar, entendeu? Para reconhecer se as políticas realmente estão sendo feitas ou se isso é demagogia, sabe? Para reconhecer se o discurso está sendo posto de uma forma enquanto a prática está sendo outra, e combater a hipocrisia, sabe? Para lutar pelos nossos direitos e para impedir que haja um retrocesso. É esse o nosso papel dentro dessa conferência. Então, nunca se esqueça que basta uma crise econômica, política econômica ou religiosa, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos, eles não são permanentes. Então, você, eu, todos nós, porque é um papel dos homens também lutar por isso, a gente precisa manter-se vigilante durante toda a vida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a organização e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é uma conquista do povo brasileiro, né? E que tem muitas falhas sim, e que tem muitas coisas que precisam ser revistas, e que tem subfinanciamento, e que tem corrupção lá dentro, mas é um dos modelos de saúde, ainda mais universal, equânime, integral, que tem uma dimensão e que serve de exemplo para o mundo. Assim. Então, a gente tem as formas de organização, né, do SUS. Tradicionalmente, é utilizada uma forma de organização hierárquica, né, piramidal, e hoje a gente propõe uma visão em rede. Na forma piramidal, a gente consegue observar ali, na atenção primária, que é a postilha de saúde, principalmente, que vai congregar ali um conjunto de conhecimento, um conjunto de técnicas, um conjunto de práticas que pode resolver 80% dos problemas de saúde da população. Algumas literaturas colocam até 90%. Então, se você for para um país que tem saúde de qualidade, se você for para o Canadá, se você for para a Inglaterra, se você for para a Holanda, se você for para a Finlândia, se você for para a Noruega, França, se você for para Cuba, você vai encontrar um sistema de saúde que tem uma atenção primária fortalecida, né? Diferente do Brasil, onde a gente só começou realmente a fortalecer a atenção primária a partir do programa mais médico, que é recente, né? De 2013 para cá, a gente começa a ter uma nova ótica de saúde, que não é uma ótica como é dos Estados Unidos. A ótica dos Estados Unidos ela é voltada para a alta complexidade, no mínimo a média complexidade, que é algo que é rentável, é algo que dá lucro. O que provoca uma melhora das condições de vida, da longevidade, da saúde da população, com custos muito menores e com uma qualidade muito superior, é investir na atenção primária. Então, seria o posto de saúde, principalmente ali na média complexidade, a gente pode pensar nos ambulatórios ou no atendimento emergencial, mas sem muita complexidade. E aqui pensa na pessoa que já está na alta complexidade, já está com infartou, sofreu um AVC, um derrame, tem algo que vai precisar de um centro cirúrgico, de um procedimento mais elaborado e tal, a gente já pensa numa alta complexidade. Assim se divide o sistema, até para a gente saber o que procurar quando precisa. Vou falar rapidamente sobre as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, a universalidade, resumidamente, significa saúde é o direito de todos e o dever do Estado. Então, a saúde tem que ser para todo mundo. Agora eu vou falar sobre os dois eixos principais dessa conferência, né? Que se pautam nas questões da integralidade e da equidade. A integralidade seria eu conseguir enxergar o ser humano na sua dimensão biopsicossocial, espiritual, comunitária e ecológica. Então, é olhar para uma pessoa e não ver só um órgão. Nossa, eu estou olhando aqui um rio, eu preciso tratar um rim. Não estou tratando um rio, estou tratando um ser humano, estou tratando uma pessoa. E para poder ajudar, de fato, a saúde dessa pessoa, tem que entender ela como um todo e tem que entender todas as dimensões que interferem na saúde dela. Eu mostrei aquele esqueminha de rede no slide anterior para dizer que eu posso... Pode passar no slide.
que eu posso trazer isso, eu tenho que trazer a ideia da integralidade como esse cuidado de olhar para a pessoa como um todo, através de algumas técnicas e tal. Eu consigo fazer isso na prática, né? Na prática da minha rotina, como tratar a pessoa como um todo e como cuidar da saúde dela nesse aspecto. Através disso, eu chego num programa, por exemplo, se você olhar o início do posto de saúde, ele é um programa. Hoje ele já é visto mais como uma estratégia, né? Saiu da questão de só um programa de saúde da família para uma estratégia. Então, vai ser um conjunto de medidas que vão abarcar esse cuidado de uma forma integral. E dentro de uma política, eu estou lá no posto de saúde, os pacientes que eu necessito, eu encaminho para o especialista, eu continuo coordenando o cuidado, eu continuo sendo a pessoa que vai saber todos os tratamentos que a pessoa já teve, o que foi efetivo, o que não foi efetivo, quais foram os efeitos colaterais, como que é a casa dela, como que é a família dela, como isso tudo interfere na vida dela, mas eu vou encaminhar ela para o especialista quando precisar e vou estar coordenando esse cuidado. Essa é a ideia da integralidade. Equidade, que para mim é o conceito fundamental, mais importante das diretrizes do SUS. A ideia, pode passar. É a ideia da igualdade, né? Só que, se equidade é sinônimo de igualdade, equidade também é antítese, é o contrário de igualdade, se você for olhar em alguns aspectos. Porque igualdade pressupõe que somos todos iguais. E somos todos iguais? Não somos todos iguais em dimensão biológica, né? Eu tenho um aparelho reprodutivo que é completamente diferente do aparelho reprodutivo de um homem. Os hormônios que estão no meu corpo são muito diferentes. Né? As características étnicas, históricas, sociais, culturais, tudo isso é muito diferente. E se a gente tratar igualmente a todos, pode pensar, a gente vai acabar sustentando desigualdades. Né? Então, se eu vejo esse desenho, ilustra muito bem. Igualdade seria tratar todos como iguais, mas cada um é diferente. Então, a ideia da equidade, ela vem para a gente tratar desigualmente os desiguais. Então, eu coloco um suporte maior, eu ofereço um suporte maior para quem tem mais necessidade. É a ideia de vulnerabilidade que a gente trabalha. As pessoas que são mais vulneráveis necessitam de uma atenção mais específica, de um cuidado mais específico à sua saúde. Né? E a dona Sandra colocou aqui muito bem que esse cuidado mais específico à saúde para as mulheres dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade misógina, que mata mulheres, que promove o adoecimento de mulheres. Então, esse cuidado equânime é fundamental dentro da ótica da nossa sociedade. Como que é a saúde das mulheres no Brasil? Quais são os desafios que a gente tem para que essa integralidade ocorra com equidade? Bom, primeiro, não existe uma luta de um problema só, porque nós não vivemos vidas com um problema só. Ser mulher é plural. Não existe a luta só, nosso problema é só de classe, nosso problema é só a pobreza, a riqueza, nosso problema não é isso, nem isso. Ser mulher quer dizer isso tudo, quer dizer que a classe vai intervir, que a raça vai intervir, que a idade vai intervir, que a orientação sexual, a identidade de gênero, as condições de saúde que a pessoa tem, as condições de vida que a pessoa tem, se ela mora no campo, se ela mora na cidade, se ela mora na rua, se ela é encarcerada, se ela está em situação de conflito de terra, de fronteira, de guerra. Cada especificidade do que é ser mulher interfere diretamente na nossa saúde. Como é a questão da saúde das mulheres negras? Né? Primeiro, eu trouxe para exemplificar aqui como é a situação da mulher no trabalho, porque eu trabalho ADS. À tarde, às 10h30, está programada, eu vou coordenar o eixo do trabalho, eu trouxe algumas coisas específicas para o trabalho. Mas eu trouxe aqui para exemplificar a pirâmide, que demonstra que é o racismo patriarcal heteronormativo. Que nome é esse? Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
existe uma pirâmide social que vai permitir a mulheres brancas uma maior mobilidade social, em especial as mulheres heterossexuais, colocando-se superiormente a homens e mulheres negras, em muitos casos a lésbicas, gays, travestis e transexuais de todos os grupos raciais. Então, a gente vê aqui, no topo da pirâmide, os homens brancos ganhando com uma renda de R$ 2.721. Abaixo deles, a gente vê as mulheres brancas com uma renda de R$ 1.826. Abaixo, os homens negros com uma renda de R$ 1.512. E as mulheres negras estão na base dessa pirâmide com uma renda de R$ 1.054. Então, só reprisando, enquanto as mulheres negras no Brasil têm uma renda média de R$ 1.054, os homens brancos têm uma renda de R$ 2.721. Uma diferença significativa, histórica e herdada do período escravocrata da nossa sociedade. Então, esse racismo patriarcal, eu queria exemplificar ele ainda mais em dados, né? Em 2014, 39,1% das mulheres negras, elas estão inseridas em relações precárias de trabalho. Abaixo delas, os homens negros, com 31,6%, abaixo deles, as mulheres brancas, com 27%, e os homens brancos, com 20,6%. Então, a gente vê que quando se fala de precariedade, eu estou falando em profissão que pode te adoecer, ter um potencial gigantesco de te adoecer ou de te matar, de provocar o que a gente chama em saúde de morte e mortalidade. Então, pode passar mais um. A mulher negra, ela apresenta, então, essa questão muito apurada, né? A gente vê, entre 2004 e 2014, o rendimento médio das mulheres negras, ele cresceu 77%. Mesmo assim, a gente ainda não alcançou 40% da renda de um homem branco. Isso nada mais é do que a expressão nua e crua do racismo patriarcal. Se eu levo essa perspectiva ainda para uma questão de orientação sexual, e vamos falar então aí das mulheres trans, a coisa fica ainda mais absurda, porque a renda, se for uma mulher negra e trans, quanto mais acúmulo de opressão você tem, mais dificuldade você tem de ascender dentro da nossa sociedade. Essa campanha foi uma campanha muito polêmica, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, quando realmente evidenciou aí o Disque 136, que é para denúncia de racismo dentro da saúde. E a gente sempre tem isso. Não, mas peraí, a gente não vive num país racista, somos todos iguais, somos todos humanos. Isso é muito lindo na teoria, mas na prática não funciona. Não é essa a realidade social do país. Eu já expressei os números que comprovam que existe uma estagnação que impede mesmo a ascensão social de alguns grupos. Se tem negras, eu poderia falar também da população indígena no Brasil. Vamos passar um pouquinho. Então, assim, 60% da mortalidade materna no Brasil ocorre entre mulheres negras. 60% da mortalidade materna. Né? Em 2000, as mulheres que morreram por alguma causa obstétrica, 16,6% teve sua cor, raça ignorada. Esse índice começou a cair e chegou a 4,5% em 2012. Eu não sei se vocês sabem disso, mas só a partir de 1992 o quesito cor passou a ser adotado dentro do sistema de saúde. Antes disso, não se sabia a cor de nada. E quando você não sabe de um dado, você não constrói política em cima dele, sabe? Você não evidencia os problemas em cima dele. Então, era uma forma de dizer não somos racistas. A partir do momento que começou a apontar, a surgir pesquisas, sabe, né, voltada para isso foi muita luta. Nós estamos com Jurema Werneck há pouco tempo atrás, que hoje é representante do Brasil na ONU, que é uma mulher negra, que é uma médica, que veio também da periferia igual eu. Estava conversando com ela e ela assim, foi muita luta, décadas de luta para a gente conseguir um avanço minúsculo que foi colocar o quesito cor como
dentro da identificação do SUS. Então, assim, não somos racistas, mas não queremos nem estudar sobre o racismo. Queria mostrar aqui alguns dados, né? Essa é uma tabela do Ministério da Saúde que aponta as principais causas de mortalidade entre mulheres de 10 a 29 anos no Brasil em 2008. E a gente pode observar ali, eu separei principalmente esses dois dados para chamar atenção para a questão da violência. Tanto a violência física cotidiana no dia a dia, quanto a violência obstétrica. Então, homicídios. A gente pode ver aqui que a taxa de homicídios para mulheres negras comparadas com as mulheres brancas, ela é quase o dobro, né? Ela é o dobro, na verdade, exatamente o dobro. Por quê? Não somos todos iguais, não somos todos humanos, não é lindo dizer isso. Então, por que mais mulheres negras morrem por violência, por crimes de violência direta no Brasil? Por quê? Por que a morte materna para mulheres negras também é mais que o dobro do que para mulheres brancas? Não somos todos iguais? Não é? Peraí, gente. Por quê? Então, a atenção à saúde materna das mulheres negras tem alguns parâmetros, né? Tanto a questão do abortamento, quanto as doenças cardiovasculares, a hipertensão gestacional, a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, causas que agravam aí, e a questão de abortamentos, às vezes clandestinos também, provocam um acréscimo de aproximadamente 30% e 50% das mortes das mulheres negras do país. A senhora falou mais cedo, dona Sandra, que não teve orientação sobre o pré-natal, né? A realidade das mulheres negras no Brasil hoje é essa. 75% das mulheres brancas declaram fazer o pré-natal. Enquanto isso, 55,7% das negras o fazem. Isso daí está relacionado com uma estrutura de sistema de saúde racista. Que olha para a mulher negra e fala assim, ela é forte, ela não precisa, ela não adoece, ela não sente dor. Tem pesquisas que demonstram que durante o parto, a proporção de mulheres negras que não recebem ou recebem pouca analgesia durante o parto é muito maior do que as brancas. Não, ela não sente dor, não precisa disso daí. Para a negra é frescura. Gente, a gente é humano, tem um corpo igual de todo mundo, tá? E precisa de cuidado específico. E os profissionais de saúde precisam ser capacitados a isso. Precisam. E é um outro dado que eu não perguntei mais cedo. Vou perguntar agora. Quem aqui é profissional de saúde? Quem aqui já fez algum curso de qualificação em relação à saúde da população negra? Preciso falar mais alguma coisa? Gente, eu acho que eu já fiz muita pergunta. Eu coloquei aqui as perguntas que estão no documento, orientadoras, né? E eu vou focar nessa primeira. O que está sendo feito aqui no município? Eu quero que vocês olhem para o lado. Esse é o documento nacional, mas eu quero que vocês olhem para a realidade de vocês, para depois responder se o que está sendo feito aqui, como disse o senhor prefeito mais cedo, é demagogia ou não. Entendeu? Eu quero que vocês olhem para a realidade de vocês. Assim que terminar aqui, eu estou falando que não é metralhadora, eu sei, mas assim que terminar aqui, a gente vai conversar. E eu só estou provocando, minha intenção aqui é essa. Quero provocar para que vocês olhem para o lado, para que vocês vejam o que está acontecendo, porque eu só estou aqui hoje. Quem vai mudar a realidade de vocês são vocês aqui. Do mesmo jeito que as mulheres que estavam lá em 1986, participando da Conferência Nacional de Saúde, conseguiram criar o SUS. Eu quero saber o que vocês vão criar, tá? Aqui no município. Então, assim, o recorte de raça e cor ele é utilizado aqui no município. Essa política nacional de saúde integral da população negra ela é utilizada?
Ela é prioridade dos gestores? Vocês conhecem ela? Quem é gestor aqui? Conhece a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra? Precisamos muito, muito que você conheça, muito, de verdade, sabe? Então, assim, várias problematizações vão vir disso daí. Eu quero ouvir de vocês, daqui a pouco, como que está sendo feito, até para que os gestores conheçam em que eles precisam melhorar. De que maneira que a gente pode aperfeiçoar, estimular as práticas, monitorar essa política que apresenta as principais doenças da população, que apresenta as principais formas de cuidado para a população, que apresenta a necessidade de participação social, que apresenta, enfim, uma infinidade de dados e de embasamentos e de propostas para acontecerem no ambiente local. Por que está só no papel? A gente não lutou anos, décadas para que ela acontecesse, para que essa política fosse aprovada, para que os gestores, os profissionais de saúde desconheçam. A saúde de pessoas precisa desse conhecimento. Eu vou, não sei como é que eu estou de tempo, eu vou passar nem um raio agora, que eu vou passar por muitos temas, tá? Mas com esse intuito, de provocar, de problematizar e provocar reflexões em vocês. Saúde das mulheres indígenas. A situação é a seguinte: a política nacional, do mesmo jeito que tem a política nacional, do mesmo jeito que tem a política nacional de saúde integral da população negra, a gente tem a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, né? Que compreende vários aspectos importantes. E o histórico de conflito, de discriminação e violência que marca a relação das populações indígenas no país é o marco. A gente tem, por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem para a população negra, a população indígena também morre pelas causas de eclâmpsia, hemorragia e abortamento. A gente considera isso causas de morte materna evitáveis. O Brasil, no ranking dos Objetivos do Milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, ele não conseguiu reduzir a meta, reduzir o índice de mortalidade materna do Brasil, expresso aí, principalmente nas mulheres negras e nas mulheres indígenas. As mulheres do campo e floresta, do campo, floresta e águas. Tivemos alguns avanços, né? Tem as unidades básicas de saúde fluviais, estratégia de saúde da família, no programa Mais Médicos, em alguns lugares que não tinha acesso, passou a ter acesso. Tem as instituições de centro de referência de saúde do trabalhador rural, a instituição dos comitês de políticas de promoção de equidade de saúde. Aqui na UFB, por exemplo, aqui do lado, abriu um curso de educação no campo. Então a gente vê alguns avanços, mas a gente vê muitos desafios também pela frente, né? Então, aqui, em Pouso Alegre, houve implantação de estratégias específicas para assegurar o acesso dessas mulheres do campo, da floresta e das águas às ações de saúde. O que foi feito aqui? Mulheres do campo, me digam, o que foi feito aqui? Tem agrotóxico aqui na cidade? Quanto? 7,5 litros por ano. 7,5 litros por ano. E o que a gestão está fazendo? O que a gestão de saúde está fazendo em função disso? Eu não quero ouvir nada. Vocês querem? Então vamos cobrar, sabe? Então vamos chegar, vamos pressionar, vamos falar, olha, não dá para continuar desse jeito. As mulheres estão morrendo graças a esse tipo de prática. Sabe? Eu não quero demagogia. A gente não é com demagogia que se cuida de saúde. Saúde é coisa séria e precisa de seriedade para ser cuidado. Então, tem um horário diferenciado, além da questão dos agrotóxicos que a gente colocou, as unidades de saúde, os estabelecimentos têm um horário diferenciado, tem uma flexibilidade na agenda, tem uma concentração de ações para o cuidado, para aproveitar a presença dessa mulher.
Tem tudo isso acontecendo no mesmo dia, tem garantia de vagas para quem é da área rural, vai demorar 3 horas a pé para chegar no lugar. Tem uma estrutura de saúde que realmente atenda vocês aqui? Bom, tem um plano de saúde municipal que contempla as ações específicas para essa população? Foi elaborado? Gestores? Temos muito que ajudar em Pouso Alegre, gente. Existem ações e serviços de saúde voltados para as mulheres do campo, da floresta, das águas, que levam em conta suas necessidades específicas, do seu jeito próprio de cuidar da sua saúde, da sua vida e da sua saúde. Daqui a pouco a gente vai voltar e muito nesse ponto que eu já vi que é bem problemático aqui no município. Mulheres em situação de rua. Houveram alguns avanços, alguns avanços nacionalmente, né, com a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que instituiu em 2011 os consultórios de rua pela FINAD, que é a Política Nacional de Atenção Básica. Atualmente, são 125 consultórios no país. É para vocês verem como que a gente tem avanços, eu não diria nem a passos pequenos, a milímetros, assim. Às vezes a gente só dá uma inclinadinha para frente e a gente já fala que é avanço, sabe? E mesmo assim, no desgoverno Temer, a gente corre o risco de perder, né? Então, assim, isso não significa que a gente tem um consultório de rua para cada 10 mil moradores de rua, que geralmente estão disseminados por áreas muito distantes. E aí, a vida dessas pessoas não importa? Sabe, elas deixam de ser humanas? Elas não merecem tratamento, você vai ignorar a existência delas, ou vai pensar em internar em clínicas de internação compulsória, na política higienista. É assim que se trata a saúde da população. Tem população de ruas aqui? E gestores, o que é feito para a saúde dessa população? Não entendi. Os gestores saíram da sala. Não tem problema não, a gente está aqui hoje, inclusive a senhora também, para se informar, e para se armar, para a gente conseguir cobrar os avanços necessários. É para isso que serve a conferência. É para contar o que foi feito, o que não foi feito, e o que a gente vai fazer. Sabe? Vocês vão sair daqui, o presidente do conselho falou mais cedo aqui que a gente pode fazer moção. Então eu quero saber quem aqui já pegou um formulário de moção ali para começar a fazer. O que vai ser aprovado aqui hoje vai ser encaminhado diretamente para o município. Então a arma já está na mão de vocês, tá bom? E vamos só armar mais, não tem problema, pode passar. Como o município vem cuidando da saúde das mulheres em situação de rua? Qual a sua avaliação sobre as ações de saúde das mulheres em situação de rua no seu município? Como são tratadas as situações de alta da maternidade? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Uma mulher moradora de rua, quando ela tem um filho, o filho está direto para um abrigo. Ela não sai do hospital com o filho nos braços. Mulher em situação de rua, ela não pode ser mãe. O Estado negligencia esse direito. Então, eu quero saber se aqui no município existe um abrigo que possibilita que essa mulher saia do hospital com seus filhos nos braços e não vá para a rua, vá para um abrigo. Tem uma casa das mães de rua aqui? Não. Eu preciso ter, gente. Olha só. Diversidade sexual e de gênero na saúde. Mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Pode voltar. Qual é a realidade dessas mulheres no Brasil? Uma realidade de muito preconceito, de lesbofobia, de bifobia, de transfobia, que parecem nomes um pouco complexos, mas não são. É uma realidade de discriminação. Então, uma mulher lésbica chega num profissional de saúde, o profissional de saúde já vai direto oferecer um contraceptivo, uma camisinha, um contraceptivo masculino. Nem toda mulher é heterossexual. E a gente precisa de ter
uma atenção específica para as mulheres que têm uma sexualidade que é diversa. Lembra? Lá nos primeiros slides eu falei que não existe uma só luta, que ser mulher não é ser um quadradinho, assim, prontinho, formatado no pacote de bela recatada do lar, que é heterossexual, que é o que postulam pra gente como verdade. A gente não é isso. Entendeu? A gente é mulher. Sabe? E mulher lésbica é mulher, mulher bi é mulher, mulher trans é mulher. E a realidade das mulheres trans, especificamente, é uma realidade que me preocupa muito, muito de verdade. Enquanto a expectativa de vida do povo brasileiro, em média hoje, gira em torno de 78 anos, a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil está em torno de 30 anos. Arrepio só de falar uma coisa dessas. Sabe? Por quê? Porque essas mulheres são mortas. Mulheres transexuais, mulheres travestis, e são mulheres, tá? E chamem elas assim. Que é assim que elas querem ser chamadas. Ou se você tem alguma dúvida, pergunta para elas. Então, o Brasil registrou, em 2016, 143 casos de homicídios de pessoas trans. Até quando a gente vai naturalizar isso? Tivemos também alguns avanços, né? A inclusão dos campos nome social, orientação sexual, identidade de gênero, na ficha de notificação de violência grave. Então, tipo, falando que na ficha, vocês não têm a dimensão do que eu estou falando? Do inclinar só, nem chegar a dar um passo, sabe? Eu ainda não falei que a gente conseguiu reduzir a taxa, o índice de homicídio contra essas mulheres, que é o que eu realmente gostaria que acontecesse. Eu não estou falando que a gente conseguiu aumentar o atendimento para tratamento hormonal dessas mulheres, sabe? Que se sentem muito mal quando estão num serviço de saúde, são chamadas de Antônio, sabe? Mas que se sentem muito mal também quando não podem tomar um hormônio que vai permitir que as características masculinas ou femininas do seu corpo estejam adequadas com aquilo que elas esperam de si, com a forma que elas têm a sua autoimagem, sabe? Então, é fundamental que os profissionais sejam capacitados para lidar com essa diversidade, entendeu? E esse é o processo transexualizador do SUS, que é um trave, é feito aqui. Isso é muito absurdo, sabe? Precisa ter. O que faremos para que tenha, sabe? Vamos pensar nos próximos. Eu quero dar passo. Porque o Estado ele só dá uma inclinadinha e chamar de avanço. Que foi o que eu senti quando eu li todo o documento elaborado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, algumas perguntas disparadoras. Quais são as principais demandas de saúde das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais? Existem estratégias municipais e estaduais de desenvolvimento para atender a demanda dessa população? Quais são? Estou disparado, que é muita coisa, gente, é muito tempo para falar. Saúde mental e atenção psicossocial. Alguns avanços que a gente teve a criação de uma rede de atenção psicossocial, que está bastante interligada, até coordenada pela... Lembra que eu mostrei aquele triângulo lá no início, e embaixo tinha atenção primária à saúde, que é onde a gente resolve a maior parte dos problemas de saúde, os 80% que eu falei. Nos países desenvolvidos e que tratam a saúde com qualidade, é assim que acontece. No Brasil ainda não. Precisa que a gente realmente faça com que aconteça assim. Então, tem uma rede de atenção psicossocial, vai ter o núcleo de apoio à saúde da família, que interage com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Vai ter, dependendo, lá em São Paulo a gente tem um fator intermediário, assim, que está entre o NASF e o CAPS. São alguns núcleos de atenção intermediária. Como que funciona essa rede de atenção psicossocial aqui? A nível nacional, ela é um avanço, principalmente quando a gente fala da luta antimanicomial, né? Porque até alguns anos atrás, o que acontecia com uma pessoa que tinha algum problema de saúde mental é que essa pessoa ela era
ela passava por uma situação de muita privação de direitos humanos. Ela era internada no manicômio. E boa parte deles não saíram de lá nunca mais. Agora, após a reforma psiquiátrica, após novas legislações, hoje a gente tem serviços residenciais terapêuticos, tem o programa de volta para casa, que vão estabelecer aí algum retorno para essa população que passou esse tempo inteiro se ressocializada. Outro problema grandíssimo que tem no Brasil é relacionado às drogas, né? Então, dependência alcoólica, dependência de drogas ilícitas, dependência de cigarro, que é uma droga também. O princípio de redução de danos ele tem orientado a ética do cuidado, que não é uma ética que é só proibicionista. Eu estudei bastante isso, publiquei 2 capítulos sobre dependência química e alcoolismo recentemente, e é muito delicado você chegar em qualquer sociedade do mundo, em qualquer país do mundo e dizer, vamos proibir as drogas. Eu citei as drogas ilícitas aqui, mas eu poderia virar para vocês aqui, quem é que come chocolate? Quem gosta de chocolate? Levanta a mão. Chocolate é uma droga, tá? Eu estou falando isso porque a gente estigmatiza a pessoa que tem alguma dependência química. A gente já olha para ela como se ela fosse um criminoso, de verdade. Então todos nós somos criminosos, tá? E todos nós precisamos de cuidado. E não é crime nenhum, sabe, na ótica da saúde, ainda mais como profissional de saúde, eu não estou aqui para julgar ninguém. Espero que vocês também não estejam para cuidar, para orientar. E a política de redução de danos, ela vem nesse sentido. Nunca haverá sociedade sem drogas. O que a gente precisa é informar, educar as pessoas para conhecer os danos e o risco do consumo daquela substância e para, em cima disso, conseguir fazer uma política de saúde segura, sabe, e realmente eficiente para lidar para prevenir o uso abusivo e para garantir que a pessoa possa se ressocializar, que ela possa se tratar, que ela possa se sentir útil e bem dentro da nossa sociedade. Eu esqueci de falar especificamente da questão da saúde da mulher, voltado para a ótica da saúde mental. A saúde da mulher, ela no nível de atenção psicossocial, as mulheres adoecem muito mais do que homens, né? Amém? Que eu estou falando muito. E as mulheres adoecem mais do que homens, eu estou dizendo, que é o seguinte, depressão, por exemplo. Numa sociedade machista, onde você cresce sendo humilhada, onde você cresce ouvindo que suas capacidades e suas faculdades mentais são inferiores, numa sociedade que te julga, te rotula, te estupra e diz que você está mentindo, é impossível não adoecer. Então, o índice de depressão entre mulheres é 3 vezes maior do que entre homens. E a gente vai ver isso em diversos outros agravos de saúde mental. Quais são as políticas públicas que a gente tem para atender essa mulher nessas situações? Como se dá o cuidado das mulheres à rede de atenção psicossocial? Existem atividades ofertadas pela rede de atenção psicossocial em seu território? Elas são suficientes? Quais encaminhamentos possíveis para as mulheres que sofrem relações de opressão e muitas vezes tal sofrimento gera ou agrava transtornos mentais? Como fortalecer as mulheres quanto à discriminação? Né? As mulheres negras, indígenas, de comunidade tradicional, com deficiência, baixa renda, usuárias de drogas, entre outros. O que é feito no município?
Como é seu Tem nome? muita coisa ainda para ser feito, né? Estou trabalhando, mas tem muito caminho ainda para ser percorrido. Como é seu nome? Ana Cláudia, obrigada. E é isso aí que eu espero. Espero a apresentação do que está sendo feito, espero as críticas do que a gente precisa para melhorar. E que a gente consiga caminhar junto nesse sentido, sabe? De identificar, de ter a abertura para ver o problema, para ver o que ainda não foi feito e para a gente conseguir realizar. Assim. No segundo espaço, a gente vai poder ampliar mais isso. Eu vou correr para a gente poder falar mais. E é isso, tá? Vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem, viu? É isso que eu espero mesmo. Eu odeio essas aulas monótonas que a pessoa fala uma hora direto, todo mundo sai fora. Então, na saúde sexual e saúde reprodutiva. Como está essa questão para a mulher? Direitos reprodutivos. O direito de decidir livre e responsavelmente sobre o mínimo, sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos. Quantos e quando? Direito de ter acesso a informações e aos meios, né, aos métodos para decidir, né, os contraceptivos, as tecnologias reprodutivas, o direito de exercer a sua sexualidade, a reprodução livre de discriminação, coerção ou violências. Direitos sexuais e reprodutivos, então, na Conferência Internacional sobre a População em Desenvolvimento, que aconteceu no Cairo em 1994, e a Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu em 1995. Esses postulados, essas resoluções vão mostrar que os direitos reprodutivos precisam garantir a liberdade da mulher de escolher. Toda mulher tem que ser mãe? Por que toda mulher teria que ser mãe? Sabe? Por que a gente cresce dentro de uma sociedade que nos limita e nos obriga a isso? Se você não for mãe, é como se você não pudesse ser uma mulher plena e realizada dentro da sociedade. E não tem nada a ver, não é a nossa realidade, não precisa ser, não nos empurre pela baixo, pelo amor de Deus. Tá? Pode pensar. Como que a gente vai lidar com esses direitos de ter um método contraceptivo que nos permita decidir se a gente vai ter filho ou não, e como que a gente pode viver a nossa sexualidade livre de violência, de discriminação, de coerção, ter o direito de escolher o parceiro sexual, o direito ao respeito pleno pela integridade corporal, direito de optar por ser ou não sexualmente ativa. Se não quiser também, eu não preciso ser, tá tudo bem, não existe problema nenhum na mulher que opta por essa vida. O direito de envolver-se em relações sexuais consensuadas e de contrair casamento, se ela quiser, entendeu? O direito de ser livre, autônomo, para expressar sua orientação sexual. Nem todas são heterossexuais, né? De expressar sua sexualidade de forma independente da reprodução. Sexo não serve só para reproduzir. Se fosse assim, inclusive, eu acho que ninguém faria sexo, porque a maior parte das mulheres não faz sexo pensando em ter filho. Então, os direitos sexuais e reprodutivos eles estão diretamente envolvidos na saúde da mulher e impactam diretamente a nossa vida. Né? Agora, por exemplo, para a mulher negra, lembra que somos várias mulheres, vários problemas. Para a mulher negra, por exemplo, fala-se aí desde casamento de senzala, Gilberto Freire e tal, de uma ideia de miscigenação pacífica. Mas a mulher negra, em relação ao seu direito de saúde sexual, a gente era comercializada. Nas minhas ancestrais foram escravizadas, vieram para o Brasil à força, muitas se mataram nesse contexto, outras foram estupradas pelos senhores brancos da Casa Grande e tinham seus filhos. Tudo isso que eu estou falando tem dados, tem documentos históricos. Então, assim, muitas mulheres desses homens brancos viravam para, quando viam que ele estuprou a mulher negra, a escrava, né, que era a pessoa, o ser humano escravizado.
e ela engravidou, assim que o filho nascia, ela pegava esse filho e jogava dentro de uma panela de óleo fervendo. Então, essa mulher negra, quando ela tinha um filho, e a mulher negra ela tinha um índice, uma taxa de natalidade para as pessoas negras que era maior do que para as brancas, com base em quê também? A gente era usada, minhas ancestrais eram usadas como mamas de leite. Então, o que a gente fazia? O homem branco vinha, estuprava a mulher negra, ela engravidava. Quando ela tinha a criança, eles pegavam a criança e abandonavam, ou matavam, ou a criança crescia de uma forma sem assistência da mãe. E o leite materno dela servia para alimentar as crianças brancas. Isso é direito a exercer sua plena liberdade sexual? Isso é direito à saúde reprodutiva? Não. Isso é uma miscigenação pacífica, somos todos humanos, coraçãozinho, hashtag, somos todos humanos, que lindo. Não. E hoje? Hoje, a maior parte tem um estigma, tem vários estigmas, né? Tem o estigma da mulher negra raivosa. Muita gente olha para mim como se eu tivesse esse estigma. Eu sou a pessoa mais cuidadora do mundo, e coraçãozão, eu quero abraçar todo mundo e colocar no colo. Mas tem o estigma da mulher negra raivosa, e vamos usar esse estigma. Tem o estigma da mulher negra que ela serve só para trepar, porque para casar quem serve é a branca, né? Tem o estigma não sei se vocês assistiram o sítio do Pica-Pau Amarelo e lembram da ideia da tia Anastácia, daquela mãe negra, da mãe preta, né? Daquela que serve para cuidar das feridas das crianças brancas. Mas essa mesma mulher poderia ter sido eu, que babar aos meus 13 anos de idade, de crianças brancas, e que poderia passar a minha vida inteira cuidando das crianças brancas, tendo os meus filhos, largando eles em casa para exercer a minha profissão, que daria o sustento à minha família. É uma realidade que se perpetua desde a época da escravização e ainda está hoje, e a gente precisa abrir os olhos para parar de ver eufemismos nisso tudo e ver a realidade nua e crua como ela é. Existem direitos sexuais, fácil para a mulher branca, às vezes, se voltar a fazer um discurso prova livre, né? Para a mulher negra, essa sempre foi a realidade, a gente nunca foi a mulher oficial. A gente continua sendo tratado como amante. A solidão da mulher negra no Brasil hoje expressa em dados, tem um trabalho do Sueli Carneiro, que evidencia muito bem isso. A maior parte das mães solteiras, a maior parte das mulheres que estão em relações conflitantes, né, de violência explícita, a maior parte das mulheres que permanecem solitárias a vida inteira. Então, tema para problematizar muito. Com base na saúde sexual, no que diz respeito a IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. O boletim que trata de AIDS e DST mostra que foram registrados 33.365 casos de sífilis em gestantes e 19.228 casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. A gente vive uma epidemia de sífilis no Brasil. Uma doença, gente, é simples o tratamento. É um dos tratamentos mais simples que você tem no sistema de saúde, é bezetacil. É simples. A maior parte das mulheres dos casos de sífilis no Brasil hoje, eu fiz a conta ontem, são mais de 60% dos casos são mulheres negras. A maior parte dos casos de sífilis congênita em menores de 1 ano são crianças negras. Tá? Por que o Estado permite essa situação e não intervém? E como a gente, como cidadãs e cidadãos que somos, como profissionais, como estudantes, como gestores, como ser humano que somos, cobramos que essa situação mude. Uma sífilis congênita é algo que provoca danos graves e muitas vezes irreversíveis na vida de uma pessoa que acabou de vir ao mundo. Tem um tratamento simples e que não é feito, sabe? É inadmissível
É inadmissível num país, com as condições que a gente tem no Brasil hoje, um dado como esse. Inadmissível. Da mesma forma, as gestantes com HIV, não é feito nem o teste, sabe? A gente falou de pré-natal aqui um pouco mais cedo. Você vê no pré-natal, sabe? No pré-natal, vem com qualidade, consegue resolver essa demanda. E é feito, sabe? E como a gente pode fazer com que seja? Hepatites virais, a gente vê tanto para hepatite B quanto para hepatite C, nos últimos anos, houve um aumento dos casos em mulheres. Antes disso, a maior parte dos casos acontecia com homens, né? O dobro dos casos era com homens. E agora, nos casos de hepatite B, são notificados 1,2 casos em homens para cada caso em mulher. E hepatite C, 30% a mais de casos em homens do que em mulheres. Então, assim, tem caído cada vez mais essa diferença. Então, está aumentando o número de mulheres com hepatites virais. Lá no Amazonas a gente tem aí também a hepatite delta. E quais são as políticas de saúde que estão sendo feitas para lidar com esses agravos de saúde? A gente teve aí alguns avanços na saúde sexual, reprodutiva e no trato dessas doenças, como a distribuição de métodos contraceptivos, testes de gravidez. A gente tem a realização aí, da aspiração manual intrauterina e o uso de misoprostol. Nem entrei muito na questão do abortamento, acho que a gente pode até pensar num evento específico para discutir. A saúde da mulher é um tema fundamental, é uma das principais causas de morte e mortalidade. Muitas mulheres morrem por ano por causa dos abortamentos clandestinos. E nem os abortamentos legais, a gente viu lá passando as notícias temerosas nos últimos tempos, e nem os casos de abortamentos legais têm sido tratados, que são no caso de estupro e no caso de fetos, de crianças que não têm nenhum cérebro, que a gente chama de medicina de anencefalia. E no caso de quando tem algum risco para a saúde da mulher, esses são os casos que é permitido o abortamento no Brasil hoje. Mesmo assim, há a iniciativa de tentar revogar, né, a legislação. Então, agora vamos para as perguntas. Quais são os problemas enfrentados pelas mulheres para o acesso a métodos contraceptivos e anticoncepção de emergência? A pílula, né, no dia seguinte, você chega lá, tem ela disponível no serviço, fica restrita, a população não tem acesso, passa por algum constrangimento. Quando chega um adolescente lá, por exemplo, para pedir a pílula, vai ser só dada a pílula, jogada na mão dela e pronto, ela vai ser orientada, sabe? Vai ter uma atenção do profissional de saúde ali em relação a ela, prevenir gravidez na adolescência, a entender o contexto que está acontecendo com essa menina, se ela está sofrendo violência sexual, sabe? Vai ter uma atenção, um cuidado à saúde, vai ter a pílula e vai ter essa atenção, não vai ter uma, não vai ter outra, não vai ter nenhuma das duas. Como está, na realidade, em Pouso Alegre. As mulheres daqui, elas têm amplo acesso à informação para que possam fazer uma escolha esclarecida sobre os métodos contraceptivos. Eu não falei do DIU de cobre, do DIU de Mirena, acho que vai ter um próximo slide aí que vai dar para falar. Mas tem, é oferecido pelo serviço, é muito burocrático para conseguir, atende a demanda da população, como que está, sabe? As estratégias, quais são as demandas e quais são as estratégias que estão sendo desenvolvidas em relação à saúde sexual e reprodutiva aqui. Vai passar. Volta. Como aperfeiçoar e estimular as práticas de monitoramento e avaliação referente à implementação dessas ações. Enfim. Atenção obstétrica. Felipe. Então, os direitos à saúde sexual e à saúde reprodutiva, eles representam uma conquista histórica
fruto de lutas pela cidadania e pelos direitos humanos. Tem países no mundo que só hoje aprovam o uso de métodos contraceptivos orais. Tomar um comprimido, um anticoncepcional, tem país no mundo que até hoje é proibido, por questões religiosas, por questões embasadas numa ideia de machismo patriarcal que não permite que... machismo patriarcal é meio sinônimo, né? Mas que não permite que a mulher tenha autonomia sobre o próprio corpo, sabe? E tem uma concepção de que a nossa única tarefa social é gerar filhos. É gerar e criar filhos, não é? Então, a gente tem a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, em 2006, que mostra que o uso de injetáveis, ele triplicou, que é o anticoncepcional que a gente toma com injeção, né? Ele passou de 1,2% para 4%. O uso das pílulas e do DIU passou de 24,7%, de 20 para 24,7%, 20,7 para 24,7%, e o uso de DIU passou de 1,1 para 1,9%, são dados nacionais. Houve um crescimento do uso de preservativo, que passou de 4% a 12%, e um declínio da esterilização feminina, que caiu de 40% para 29%. Houveram épocas no Brasil que a esterilização era usada de forma compulsória, principalmente para mulheres negras e pobres. Isso é meio que base da criação, inclusive, de cursos de medicina no Brasil. Estava lá na USP esses dias e muito constrangedor para mim toda vez que eu chego na Universidade de São Paulo, lá na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, porque quando eu entrar no prédio central tem o busto do doutor Arnaldo. E os estudantes, eles reverenciam o doutor Arnaldo, e o tratam como se ele fosse um ícone, um deus, um mestre, um exemplo a seguir. E doutor Arnaldo, para quem não sabe, ele também foi um dos fundadores da Sociedade Eugênica do Brasil. Então, um dos fundadores da considerada Universidade de Medicina mais importante do Brasil, foi um dos fundadores da eugenia no Brasil. Vocês sabem o que é eugenia? É a ideia de que existe uma raça, um grupo que seja superior ao outro. Esse grupo, obviamente, inclusive por todos os dados que eu já mostrei para vocês, seria constituído numa visão eurocêntrica, tipo homens brancos e ricos. Quem tem o poder na nossa sociedade tem homens brancos e ricos. Quem teria o poder para decidir sobre a vida e a morte também seriam eles. Essa é a ideia da concepção da eugenia dentro da medicina. Então, durante muitas décadas no Brasil, as mulheres iam lá ter um filho, está no hospital, não procurei o hospital, tem um filho, está lá, trabalho de parto, teve um filho. O médico ia lá e retirava o útero sem avisar, sem pedir autorização. Beleza, volta só um pouquinho. Tivemos esses avanços, mas 55% das mulheres entrevistadas não planejavam gravidez em 2014 e engravidaram. Entre as adolescentes, esse percentual foi de 66,6%. Em 2015 foram realizados 1.855.636 partos no SUS. Esses são os dados do SUS, né? A maior parte é por cesariana, tem uma razão de morte materna incompatível com o desenvolvimento do Brasil. Mais de 90% das mortes maternas são evitáveis, 98% dos partos do Brasil são hospitalares, e quando você pega o near-miss materno, que é as mulheres que se salvam de uma situação de quase morte, 15 a 20 casos para cada morte materna. E tem uma inadequada atenção à gestação e ao parto, que são responsáveis por 68% da mortalidade infantil. Descumprimento dessa lei, em relação à amamentação, a gente tem direito, o protocolo do Ministério da Saúde orienta que a gente amamente por 6 meses.
mas eu não tenho esse tempo de licença maternidade. Então, tem, além disso, não sei se todas têm conhecimento, mas o direito de 15 minutos por turno ou 15 dias, se forem negociados com o empregador, para a mulher poder amamentar nesse período após a licença. Eu não vou parar nas perguntas, porque o tempo já está acabando. Em relação aos trabalhos das parteiras tradicionais. O Ministério da Saúde ele criou o programa Trabalho das Parteiras Tradicionais e a gestão precisa qualificar, titular, garantir. Enfim, tem parteira aqui? Tem algum trabalho com parteira aqui? Sim, não, talvez? Tem? Então vamos aprofundar daqui a pouco, vou correr pela tempo. Pode falar tudo. Prevenção e enfrentamento do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Não vou parar muito nos dados, a gente tem hoje a vacina contra HPV, que é dada para adolescentes, para jovens, e a gente tem tem a obrigatoriedade, por exemplo, quando você fez ali os testes, foi confirmado o diagnóstico, tem a obrigatoriedade de, em 60 dias, começar o tratamento. Tanto para o câncer de mama, quanto para o câncer de colo de útero. Isso é feito. Como que é a oncologia aqui dentro do município para a saúde da mulher? É acessível, não é? Vamos problematizar isso, pode passar. Envelhecimento e saúde das mulheres idosas. Eu quero focar na questão da violência. Né? Tem o Disque 100, que é o número da Secretaria de Direitos Humanos, que em 2013 registrou 36.976 denúncias de violência contra a pessoa idosa. A violência mais comum era a negligência, o principal agressor eram filhos. Então, assim, como é tratado o idoso, quais são as políticas que a gente tem para garantir a atenção à saúde da mulher idosa no município hoje? Agora eu vou falar sobre um tema que eu gosto, então eu vou demorar um pouquinho mais. Pode? Tá. Violência contra as mulheres. As mulheres elas são as principais vítimas de violência no Brasil. Né? Ocupa a 5ª posição mundial na escala de violência contra a mulher. São 4,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, ser o 5º país do mundo significa que a gente é extremamente misógino em relação às mulheres no Brasil. Que a população brasileira, sim, em geral, existe uma cultura que não valoriza a vida das mulheres. Essas mulheres elas adoecem e elas também morrem. Esses dados são de morte violenta, tá? De heteroagressão. Então, assim, quando alguém tira a vida dessa mulher. Então, o Brasil ocupa uma das posições de liderança, né? A gente quer ver o país em posição de liderança, a gente vê o país em posição de liderança, mas um dado que é muito triste, que é o dado de violência contra a mulher. São 106 mil mulheres mortas entre 1980 e 2013. 27,1% dos assassinatos ele ocorreu dentro de casa. Em 35% dos municípios, dos homicídios de mulheres são por ódio de gênero. 18 anos foi a idade mais prevalente. Então, as mulheres estão morrendo cada vez mais cedo. 67,1% das notificações de violência registradas foram contra pessoas do sexo feminino, sendo 162.575 de mulheres adultas, seguidas de adolescentes, quase 31 mil, e das crianças, cerca de 25 mil, idosas, quase 8 mil. O que esses números estão dizendo para a gente? E qual é a importância da gente dar uma atenção para a questão da violência contra a mulher? E da gente reconhecer que os crimes de violência contra a mulher no Brasil hoje eles são crimes tratados com uma certa amenização. Eu estou dentro de movimentos, às vezes, de movimentos negros, e eu vejo as mulheres em todos os espaços pautando a violência contra homens negros, contra os jovens homens negros. Em todos os espaços que eu vou,
tem alguém falando lá da luta das mães de maio, tem alguém falando lá ser contra o extermínio da juventude negra, que promove principalmente a morte de jovens negros nas periferias, e é um sofrimento para a mãe desses jovens ver essa realidade. Mas em nenhum momento eu vejo homens negros, sério, eu sinceramente, em espaço de debate, assim, eu nunca vi homens negros questionando a violência contra a mulher negra. Que no Brasil, por isso eu passo mais um slide, em debates eu nunca vi, juro. Só mais um slide, deixa eu ver se está aí. Não, tá aí. Volta. E isso é meio alarmante, sabe? A gente está questionando, a gente está colocando o dedo em algumas feridas, mas ao mesmo tempo parece que a nossa voz não ecoa. Parece que a voz quebrada contra a violência contra a mulher é uma voz que permanece sendo silenciada. E óbvio que eu valorizo que hajam exceções, né? Que hajam pessoas dispostas a pautar esse tema, mas enquanto isso não se tornar um debate importante dentro dos movimentos, a nossa luta continua sendo silenciada. No Brasil, entre 2003 e 2013, a violência, o número de homicídios contra mulheres negras aumentou 54%. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, o número de homicídios contra mulheres brancas caiu 10%. Então, estão matando mais mulheres negras, que são os principais alvos. E aí você vai ver alguns dados. Quando essa mulher negra ela chega num hospital para ser atendida, ela foi vítima de estupro, por exemplo, e chega lá para ser atendida, o índice de mulheres negras que vão receber profilaxia a doenças sexualmente transmissíveis, contracepção, a pílula, para evitar gestação indesejada, é absurdo o número de mulheres que não recebem esses medicamentos, que não recebem essa atenção quando chegam no hospital. E a maior parte dessas mulheres são mulheres negras. Então, o que a gente pode fazer de autocrítica, de observar essa realidade e de lutar para transformar ela, sabe? Como que é a questão do atendimento? Foram atendidas, esses são dados de 2014, apresentados pelo mapa da violência em 2015. Foram atendidas 223.796 vítimas de diversos tipos de violência. 2 em cada 3 dessas vítimas de violência foram mulheres que precisaram de atenção médica por violências sofridas. O que esse número está querendo dizer para a gente? Eu estou dizendo para vocês que esse número é super subestimado. Super subestimado. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra o indígena, existe uma obrigatoriedade do profissional de saúde fazer uma notificação e no Sistema Nacional que registra esses dados, e é em cima deles que foram apresentados aqui para a gente. E boa parte dos profissionais nem identifica que é violência, sabe? Caiu a escala. Você vê, ainda mais estudando, você aprende a identificar, meu Deus, uma fratura de fêmur aqui, que dá para você ver que precisou de um alto impacto. A pessoa chega e fala assim, eu tropecei, você estava andando, tropecei e caí. É óbvio, é bem óbvio que o que está acontecendo é uma situação de violência, mas a pessoa não notifica. E a obrigação dos profissionais notificarem casos suspeitos ou casos confirmados de violência. E esse atendimento, muitas vezes, apresenta muita negligência, né? Eu estou apresentando aqui para vocês que, a cada dia, por dia no Brasil, 405 mulheres precisam de atendimento à saúde por causa de alguma violência. Violência física, violência sexual, violência psicológica. 405 nesse dado que eu estou falando que é subestimado. Então, pensa como que é a política de saúde para abarcar essa pauta que é tão importante para a gente. Pode passar mais um slide. A gente teve alguns avanços. Tem a implantação desse VIVA, que é o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, tem a promulgação da Lei Maria da Penha, tem a notificação compulsória, tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.
Tem a lei recentemente conquistada do feminicídio, né? Mas e aí, professor? Tem os serviços de referência, tem as casas de mulheres, as casas de abrigos, mas e aí? O número de mulheres mortas por causa da violência e a violência de repetição estão demonstrando o quê? Que a rede de atendimento das mulheres em situação de violência ela não está sendo capaz de interromper o ciclo de violência. Está demonstrando para a gente que, apesar do aumento do número de notificações, é necessário expandir a notificação para serviços de todos os municípios. Atualmente, são só 62% dos municípios que têm essa notificação. É necessário garantir o atendimento humanizado e qualificado nos serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência. E garantir a implementação de fato da legislação. Eu digo, a gente teve alguns avanços, mas ainda estamos só inclinando. Não temos passos realmente para prevenir e para garantir um tratamento adequado à mulher em situação de violência no Brasil. Precisamos sensibilizar os profissionais, precisamos ampliar e efetivar o atendimento, precisamos dar suporte a essa mulher, precisamos ampliar o acesso à interrupção legal da gestação, ampliar o acesso à pílula de emergência e precisamos tratar com prioridade essa pauta. Concluindo agora a apresentação, queria apresentar um vídeo que foca nessa problemática da violência e, após isso, abrir o debate. Cadê meu celular? Vou ligar para o 80. Vou pegar a notícia e explicar para ele. Aqui você não está mais dizendo que não te conheço. Eu já não está perguntando se você se aventurar. Eu só vou caseiro, ficar com você, eu não pego. Quero ver você pular, você pode quando estou em casa, não quero mais a gente, É isso, gente. Queria agradecer, agora abrir o debate. Já suspende para não caiu. Pessoal, então agora a gente vai abrir espaço aos questionamentos, né? E no questionamento, a pessoa que foi questionada terá 3 minutos, com direito a apenas uma réplica. Tá? A gente peça que vocês se atentem a esse tempo para que a gente não extrapole, não fique fora da programação. Tá? Quem vai ficar pode? Quem tiver perguntas a fazer é só levantar o crachá, por gentileza. Tá? E a gente vai fazer uma descrição aqui e o Leandro está passando com o microfone. É a doutora Sandra.
Só ir levantando, a gente vai tentando sinalizar aqui de cima, tá? Obrigado. Não passou nada. Quero dizer para todos, em primeiro lugar, eu gostei muito dessa palestra, aprendi muito e cresci muito. Eu queria perguntar para você, com todo esse conhecimento, toda essa vivência, com tudo que você nos ensinou, nos informou aqui, como é a sua vida na faculdade? Só. É dura. O perdão da palavra, dura pra caralho. Teve época, por exemplo, quando minha foto com aquele cartaz escrito "A Casa Grande Surda todas as aulas virar médica", foi compartilhada por um grupo de médicos, que se chama Dignidade Médica, e que tem mais de 100 mil médicos estudantes de medicina. E aí tinha até comentário lá de médico citando que eu fosse estuprada. Quando eu questiono alguma coisa dentro da situação da faculdade, eu ouço de homens coisas como mal comida, falta de dar, essa situação lá dentro. Isso não significa que eu me calo. E muito menos que eu vou me submeter a esse tipo de opressão. Sim. Eu queria responder mais profundamente as questões, mas eu quero muito, nesse espaço, ouvir vocês agora. Então, assim, eu vou tentar dar respostas bem curtas. Suzana, primeiro eu quero agradecer você por estar aqui dividindo com a gente, como mulher, de assuntos que são relevantes para esse momento. E quando você questionou várias vezes o que alguém daqui da plateia estava fazendo em determinados assuntos. Temos feito algumas coisas. Como presidente do Sindicato da Saúde, eu tenho pautado em todos os meus acordos a questão de gênero, raça e etnia. Tenho, no Conselho de Saúde, buscado as políticas públicas para as mulheres. E avisar que estamos correndo aqui, colhendo assinaturas de duas moções. Uma moção em caráter urgente da implantação da delegacia de atendimento à mulher acometida de violência. E a segunda é um espaço de atendimento em pronto-socorro e emergência exclusivo e individual para o atendimento à mulher acometida de violência. Porque a gente sabe que as mulheres não procuram os pronto-socorros por conta da sua exposição. Mesmo quando espancada, mesmo quando é estuprada, violentada, a exposição dela na entrada de um pronto-socorro é muito grande, então ela evita de ir, e com isso evita de abrir um boletim de ocorrência e de dar procedimento naquela agressão que ela sofreu. Então, nós estamos caminhando, estamos fazendo. Uau. Suzana, obrigada. E o que eu queria saber porque assim, cor ainda é um indicativo muito subjetivo, né? A gente não consegue muito, ali na hora do cadastro, avaliar, porque eu queria saber se existe uma diretriz, uma orientação formal sobre isso, para que eu possa seguir. Qual é o seu nome? Fernanda. A gente segue a orientação dentro dos protocolos que foi inclusive conquistada com muita luta, a identificação do IBGE. Se você olhar pesquisas antigas, era muito absurda a forma como era identificado. Por exemplo, tinha lá o termo mulato, tinha lá o termo morena. O movimento negro lutou muito e ainda lutamos, porque a gente ainda tem alguns problemas com o termo pardo. Enfim, é uma polêmica dentro do movimento. Agora, a identificação para o negro é preto ou pardo. O conjunto da população preta e parda no Brasil
identifica negras e negros. Eu não sei se todo mundo conhece qual é a polêmica do termo mulato, mas o termo mulata, ele é usado para animalizar a população negra, que é comparar a população negra a uma mula, que é um animal híbrido que a cruza de uma raça superior, que seria o cavalo, com uma raça inferior, que seria o burro. E nascia dali a mula, a ideia da mula, do mulato, da mulata. É um termo que a gente reconhece dentro do movimento como extremamente racista e pejorativo. Então, esse avanço de quantificar os dados no quesito cor, através do preto ou pardo, já é um avanço substancial, eu acho que é começar por aí, sabe? Daqui a um tempo, a nossa ideia nos Estados Unidos, por exemplo, deve ter um nigger, que lá eles consideram muito pejorativo e muito ofensivo. Dentro do movimento, a gente considera muito ofensivo o termo mulato, e em alguns segmentos também consideram muito ofensivo o termo pardo, que também é pardo na cor, né? Pardo na cor. A sensibilidade, ela vem do colorismo, dessas questões, assim, da identificação ali, sem um parâmetro. A identificação é subjetiva, né? Se você for para a medicina, por exemplo, é até um subjetivismo muito afroconveniente, que a gente vê, acho que aqui estamos numa universidade que foi palco de fraudes, por exemplo, em cotas. Né? Apareceu uma pessoa com um fenótipo nitidamente quase ariano, assim, sabe? Se dizendo, não vai ter um bisavô negro, então, não. Na nossa sociedade, hoje, você é julgado, no Brasil e em outros países é diferente. No Brasil, hoje, você é lido e é julgado pelos seus traços étnicos, pela cor da sua pele, pelo seu tipo de cabelo, pelo seu nariz, pelos seus lábios. Então, é esse fenótipo que vai fazer com que eu seja seguida pela segurança no supermercado. É esse fenótipo que vai fazer com que o policial atire no meu irmão, ou na minha irmã, ou em mim, entendeu? Então, assim, ser preto, ser pardo, ser negro, ambos significam ser negro no Brasil, e esse aspecto cor intensifica uma opressão que é de raça e que nos níveis de saúde é muito ruim. Então, quando a gente consegue quantificar, eu estou lá, por exemplo, no pronto-socorro, cirurgia, que deveria atender com dignidade essas mulheres que vão chegar lá vítimas de violência. E o meu preceptor, ele vira para mim, pega o meu prontuário na minha frente e tira a identificação que eu acabei de colocar no prontuário. Sabe? A gente vive essa realidade. Então, ter a identificação já é um grande avanço. Desculpa se eu me alonguei. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer esse sobre de problematização em termos tão tenebrosos. Nós, como graduandas de medicina, a gente fica se perguntando dentro dos coletivos feministas, LGBTs, como que a gente pode colocar essa problematização num segmento tão elitizado que é o estudo da medicina e como trazer isso para a nossa vida acadêmica e gerar mudanças na saúde e também na formação dos nossos colegas. Obrigada. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta. Tem negros aqui? Mostra esse número aí de novo, para todo mundo ver. É um só? São dois? Tem uma presente aqui. Ai, gente, aplaude, por favor. Tá, ótimo. Então, essa é muito a minha realidade também, de ser a única negra da sala, de ser a única negra em vários espaços. A gente tem nacionalmente um coletivo que se chama Negretes. É um coletivo de negras e negros estudantes de medicina. E a gente tem se reunido e desenvolvido várias temáticas que é muito dolorosa essa situação dentro da medicina, tanto para quem está, para o negro que está dentro dela, e eu só estou porque existe ProUni, e eu só estou porque existe cotas raciais, sabe? Porque senão eu estou sendo barraca hoje. Então, em primeira instância, discutir as temáticas raciais dentro de sala de aula, sabe? Discutir a importância das cotas, discutir a importância dos programas sociais. Eu estou falando, eu citei esses dois, mas
Eu não estaria aqui se não tivesse também o Bolsa Família, que serviu para me sustentar durante muito tempo. Não estaria aqui se não tivessem vários programas de acesso à cultura, de acesso ao esporte, de acesso ao lazer, de acesso ao crédito. Minha mãe mora em zona rural, meu padrasto vive da agricultura familiar. Se não tivesse o PRONAF, né, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, então, se não tivesse uma série de programas sociais, a população estaria numa situação ainda pior. O que é fundamental fazer dentro da medicina? É o que eu disse que os profissionais de saúde, que os gestores precisam fazer. É debater e implementar a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra. Então, ela precisa fazer parte do nosso currículo, entendeu? Eu tive que estudar a parte para saber que bloqueador de canal de cálcio é muito melhor do que da IECA para o hipertenso. Tive que aprofundar em pesquisas que nem são traduzidas para o português ainda para identificar isso. E a gente sabe que em negros, por exemplo, a hipertensão ela tem um tratamento muito mais difícil, uma evolução muito mais drástica e pior para a saúde. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente precisa estudar o tema, de verdade, com seriedade, com prioridade, implementar ele dentro da nossa prática médica. Isso é fundamental. A gente tem mais um escrito, aí a gente termina esse momento, mais um, sim. A gente termina esse momento e depois desenvolve os termos grupos de trabalho, ok? Senão a gente não consegue utilizar o tempo de conferência. Regina. Queria parabenizar você pela palestra, aprendi muito, mas aí estou com uma questão que me incomoda há muito tempo. É a questão do GLT, né? Porque ele vai no evento, ou ele não vai, porque ele chega lá, ele tem que optar no masculino e feminino. Ele não é nem masculino, ele não é nem feminino. E isso tem criado muitos problemas nos eventos. Então, como a gente pode, nós, ajudar, no caso, essas pessoas para que a gente, nos eventos, conferências e fóruns, etc., a gente consiga achar uma alternativa para essa questão. E para mobilizarmos também. Sabe? Então, é uma questão que tem incomodado muito e acho que a sociedade, como um todo, precisa avançar e nós precisamos ajudar. Obrigada. Essa é uma questão muito importante, eu acho que a resposta dela é mais simples do que a gente imagina. A gente precisa ouvir essas pessoas. A gente precisa perguntar para eles como eles querem ser chamados, em vez da gente dar um nome, sabe? A gente precisa criar canais de diálogo. Primeiro, assim, eu tenho uma amiga que ela é travesti, ela se denomina como travesti, ela é música, ela é música, produtora cultural, fantástica, assim, maravilhosa. E aí, esses dias ela foi compartilhar um post, e ela dizia assim no post: gente, eu estou emocionada, fui ao banco hoje, fui falar com o gerente, e ele me perguntou como eu gostaria de ser chamado. É isso, sabe? É conversar de coisas que são muito simples, mas que a gente não faz. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje ainda tem muitas mulheres que estão presas dentro de casa, porque os maridos ameaçam. Qual é o papel da saúde nesse caso? O papel da saúde nesse caso, primeiro, é acolher, sabe? Primeiro é acolher essa mulher. Tem vários estigmas que envolvem a violência contra a mulher. E alguns desses estigmas são, por exemplo, apanha porque gosta, sabe? Não largou ele porque não quer. Minha mãe e minha infância inteira foi permeada pela violência doméstica, sabe? Eu fui essa criança que presenciava meu pai agredindo minha mãe, dormindo com um facão todo dia embaixo do travesseiro. Eu fui essa criança que era agredida pelo meu pai o tempo inteiro. E eu acho importante quando a gente traz para si, porque é muito fácil você só olhar lá fora e julgar, né? E eu acho que a gente precisa fazer esse exercício mais vezes dentro do sistema de saúde, sabe? Eu estou falando mulheres, e eu estou falando homens, sabe? A gente precisa começar a expor o que acontece com expor o agressor, expor o que acontece com a vítima, para que a gente saiba acolher.
O primeiro passo para essa pessoa é acolher. E às vezes, isso é às vezes até um pouco frustrante também para o profissional, e aprender a lidar com isso é fundamental. Às vezes a mulher não vai querer sair. Ela não vai querer sair, não é porque aquilo não está matando ela todo dia. É porque, como a dona Sandra falou mais cedo, a gente nasceu, cresceu e foi educado o tempo inteiro para agora e para sempre, amém. Então, romper com essa barreira é um processo. É um processo que os profissionais precisam saber que vai demandar tempo, que vai precisar ter uma rede de apoio consolidada para essa mulher. Ela vai sair de lá e vai para onde? Entendeu? Ela não tem um emprego, ela não tem lugar para morar, ela tem 6 filhos. Mais velho tem 8 anos de idade. O que você vai fazer? Sabe? Qual é o amparo que eu vou dar para essa mulher sair dessa situação? O que o município tem de políticas para acolher essa mulher? Sabe? Quais são as deficiências? Quais são as debilidades? O que a gente pode fazer para mudar isso? Aqui tem casa-abrigo para mulher vítima de violência? Por que não tem? Por que não tem? Com esses dados grotescos que eu mostrei aqui. E quais são esses dados no município? Quais são esses dados? Quantas mulheres são mortas aqui no município? Quantos atendimentos por dia acontecem aqui em Pouso Alegre? Por que esses dados não são divulgados? A gente precisa conhecer eles para mudar a realidade. A gente precisa saber onde é que estão essas mulheres para chegar até elas. A gente precisa qualificar os profissionais. A gente precisa criar espaços para esse acolhimento. Para possibilitar uma vida digna para essa mulher. Bom, pessoal, a gente agradece a sua presença, Suzane, seguidora. Ficamos muito contentes com a sua presença na sua palestra. E agora a gente vai partir das discussões mais específicas dentro dos grupos, dentro dos eixos. Nós temos 4 eixos de discussão, conforme está na programação que vocês têm acesso. Os grupos estão montados próximos à sala do COF, então tem o direcionamento. Vocês escolhem os grupos de discussão, mas a gente vai ter que controlar o grupo para que a gente tenha participação e deliberação em todos. Alguns avisos importantes. Todos os participantes, não somente os delegados, vão ser contemplados com o almoço, só que isso somente após o grupo. A gente vai passar as diretrizes certinhas com relação a ele. Sigam os grupos do grupo, a dinâmica, seguirá da seguinte forma: a palestra objetiva e mais curta com os palestrantes já foram citados aqui, um momento de discussão e depois a leitura de propostas. Lembrando que, então, no grupo de trabalho, a dinâmica é a mesma da plenária. Todo mundo tem direito ao voto, votos somente os delegados que representam o movimento, a entidade ou a instituição do município. Perfeito? Então, saindo aqui, quem não conhece o voto, fica no sala 7, né? Isso, o Leandro também vai direcionar, vai dar uma pessoa direcionando, escolha os seus grupos de discussão. Após isso, as pessoas que não retiraram o vale alimentação, retornem aqui para a plenária para a gente já passar isso para vocês. E a gente também, dos grupos, vai ter que informar o local certinho do almoço. Perfeito? Muito obrigado, Suzane. Contribuiu demais, meu querido. Transmissão. Você quer um tchau? Você quer um tchau aí? Vai sair aqui, ó, o painel. Vai ter estoque aí. Tem estoque aqui, ó. Isso, aí você vai dar uma direção. Vamos para mais, né? Eu queria falar um negócio bastante. O que aconteceu? Sim, vamos.